Pronto, Marilu? Então, maravilha. Então vamos. Obrigado, Marilu. Então vamos que vamos. Meninos, bom dia então para vocês. Para todos vocês, quem estiver em casa também, bom dia. Vamos que vamos, né? Ah, olha ela aí, ó. E aí, minha linda, tudo bem? Tudo bem. Joia. Vamos lá, né, gente? Ixi, ó, 23 já. Dia 23 de julho. A prova de vocês é? 4 de setembro. Tá chegando, hein, gente? Tá chegando o dia da prova, o grande dia. Todo mundo aí fica calminho no dia da prova, pessoal? Como é que é? Alguém fica nervoso aí? Fica nervoso? Gente, tem que chegar de boa, hein? Tem que chegar na manha, pessoal. É o segredo da coisa, hein? Tem que chegar lá como se estivesse indo para um passeio na praia. Aí no meio do caminho tu fala, não, pô, vou parar aqui, vou fazer essa provinha aqui antes de chegar à praia. Aí você vai lá e, pô, e mata. Ansiedade atrapalha pra caramba. Ansiedade, nervosismo, você acaba errando coisa boba. Então tem que chegar todo mundo de boa. Gente, olha só. Eu postei agora para vocês um exercício sobre indústria, né? Que a gente acabou tudo de indústria, então eu mandei exercício, mas eu pedi para a Marilu tirar, porque eu mandei uma lista dos... Eu peguei o arquivo lá errado, depois eu fiquei com aquilo no subconsciente, né? Só depois estava postado que eu fui perceber que era um arquivo de outra prova, né? Do CHQO, né? Que é uma prova que futuramente, mais para o final da carreira de vocês vão fazer também, né? Não sei se vocês conhecem, né? Mas o pessoal depois para ir a suboficial, né? Tu tem que fazer essa prova interna. Aí é uma prova interna, tá? Então eu acabei postando essa prova, já pedi para ela tirar e eu vou postar a lista de exercício de indústria para vocês. Tranquilo? Lógico que agora em agosto a gente começa a fazer exercício, né? Aquela etapa só de exercício. Inclusive alguns conteúdos que ficarem assim a gente vai trabalhando, fazendo já exercício, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai falar de um assunto que também é muito recorrente na prova da ESA, que é a energia. Tá? É um assunto sempre muito importante, um assunto sempre muito recorrente pela questão estratégica da energia. Né? Energia é um insumo estratégico para qualquer nação. Né? Tanto que a gente relaciona o seguinte, consumo de energia com desenvolvimento, desenvolvimento com consumo de energia. Né? Os países mais desenvolvidos do mundo são os que mais consomem energia. E os que mais consomem energia, obviamente, são os mais desenvolvidos do mundo. Então, os grandes consumidores de energia do planeta são os países, né, como Estados Unidos, Canadá, os países europeus. Né? A Rússia consome uma grande quantidade de energia também, porque tem um parque industrial significativo. China consome absurdamente energia. Então, energia e desenvolvimento, elas caminham junto. Só que, na prova de vocês, a gente tem que ter muito cuidado com o lado conceitual de energia e também alguns indicadores. Então, o que a prova da ESA gosta muito de cobrar? Setores que mais consomem energia, as bacias hidrográficas que mais geram energia, mas quando a gente trabalhou hidrografia, né, eu fui sinalizando isso para vocês. Tá? A ESA gosta muito dessa coisa, assim, informações mais pontuais um pouco sobre energia. Né? Pode falar, minha linda. Urbanização vai estar aí dentro ou você vai dar uma aula sobre isso? Não, urbanização é uma parte, um assunto à parte. Isso, é. Tá? Muito provavelmente na aula de quinta-feira. A gente acabando hoje, quinta-feira já é urbanização. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, a gente vai lá, energia, né? No caso do Brasil, o primeiro grande foco aqui da nossa atenção é essa história de fonte de energia renovável e não renovável. Isso costuma causar uma certa confusão. Por quê? Porque as pessoas ficam muito presas à coisa do acabar ou não acabar. A fonte de energia pode acabar, então ela é não renovável. A fonte de energia não acaba, então ela não é renovável. Gente, a gente tem que ter um certo cuidado com isso, tá? Primeiramente, toda energia ao pé da letra, toda fonte de energia ao pé da letra é oriunda do Sol. Tá? Então já tomem cuidado com isso. E aí a gente vai pegar as fontes de energia, as diferentes fontes de energia. Pô, professor, mas como assim todas são oriundas do Sol? Eólica, vento. Você só tem vento porque você tem diferença de temperatura na superfície do planeta provocado pelo aquecimento do Sol. Pô, professor, hidrelétrica. Você precisa de um rio, o rio precisa da chuva. Só existe o ciclo hidrológico porque o Sol aquece a água que evapora, cai, forma nascer. Pô, professor, e a biomassa? Você só tem vegetação porque você tem Sol. Sem Sol, a vegetação não faz fotossíntese, ela não se desenvolve.
Então, para ter plantação de cana, para produzir etanol, tu precisa do sol. Então, por isso que eu digo, cuidado com isso, tá, pessoal? Porque muitas vezes isso vem, né, ali numa forma que acaba confundindo a gente. E essas fontes de energia, todas disponíveis que a gente utiliza, elas vão ser divididas nisso aqui, ó, fontes de energia, que não pode ser confundido com eletricidade. Eletricidade é uma forma com que a energia se apresenta. Tá, pessoal? Tanto que quando coloca-se numa prova matriz energética e matriz elétrica, mata todo mundo. As pessoas têm dificuldade de interpretar isso. Matriz energética faz uma referência ao conjunto de fontes de energia disponíveis e utilizadas por um país. Fontes de energia. O que é fonte de energia? Tudo que você utiliza para gerar eletricidade, calor, tudo isso é fonte de energia. Então, por exemplo, lenha é fonte de energia. A madeira que se utiliza para queimar como lenha no fogão e fazer comida é uma fonte de energia. O óleo diesel utilizado nos caminhões é fonte de energia. Agora, quando eu falo matriz elétrica, eu estou falando do conjunto de fontes que são transformadas em eletricidade. Por exemplo, o diesel que vai para dentro do tanque do caminhão, ele não é transformado em eletricidade. Ele é transformado em movimento. Olha a importância disso. Eu vou lá e pego um gráfico dizendo que o Brasil, 9% de hidroeletricidade. Aí tu fala assim, pô, mas só 9%? É por quê? Porque eu estou falando de matriz energética. Aqui vai entrar a lenha, aqui vai entrar o petróleo, aqui vai entrar tudo quanto é fonte de energia. Agora, se eu falar de matriz elétrica brasileira, as fontes que são utilizadas para gerar eletricidade, a hidro vai para cerca de 70%. Aí tu fala, não, professor, aí sim, a hidroeletricidade no Brasil é muito importante. Hidroeletricidade na matriz elétrica, ela responde por isso. Na matriz energética, é menos. Perceberam a diferença, pessoal? Isso é muito perigoso. Matriz elétrica e matriz energética, tá? A gente tem que ter cuidado com isso. Nós vamos diferenciar ao longo da aula bem isso aí. Eu vou mostrar uns gráficos para vocês. Voltando para cá, quando a gente fala de fonte de energia, a gente pode estar falando de fonte de energia primária, que é o quê? A forma com que ela se apresenta na natureza. O vento, uma fonte de energia primária. A água, primária. O petróleo, primária. Então eu vou colocar aqui como exemplo, ó, o petróleo, o urânio, o vento, a água. Isso são fontes primárias de energia, que são convertidas em fontes secundárias. Vou colocar aqui também a cana-de-açúcar, tá? Que a gente utiliza muito, então eu vou colocar aqui a cana. São exemplos de fonte primária. Na natureza, como que ela se encontra? Aqui. Na natureza ou cultivada pelo homem. Exemplo, a cana-de-açúcar. A água na natureza, o urânio na natureza, o petróleo na natureza. Tá? Aí ela é convertida o petróleo em quê? Gasolina. Então a gasolina, o óleo diesel, o querosene, são fontes secundárias oriundas do petróleo. Por quê? Porque eu posso pegar uma questão, eu posso pegar um gráfico falando de fontes secundárias ou de fontes primárias. E isso na interpretação de um texto, na interpretação de um gráfico, pode pegar um pouquinho, tá? Então, muita atenção para isso. Urânio, eletricidade. Tá? Professor, mas o urânio, sim, usina radioativa, que ao final da história vai produzir o quê? Eletricidade, energia elétrica. Tá bom? Vento, eletricidade. Os aerogeradores vão, né, ser empurrados pelo vento e vão gerar eletricidade. Água, eletricidade. Olha aquilo que eu falei de matriz energética e matriz elétrica. Olha por que a matriz elétrica eu vou fazer uma análise diferente da matriz energética. Tá? Cana-de-açúcar, álcool. Né? O álcool vai ser a fonte secundária. Então, cuidado com esse conceito de fonte primária e fonte secundária. Tá bom, galera? Aí a gente passando aqui, ó, a gente vai bater nisso aqui. Fontes renováveis e não renováveis. O que seria isso? O que vai determinar se uma fonte é renovável ou não renovável, pessoal, porque algumas são clássicas. Por exemplo, combustíveis fósseis, petróleo, gás natural. Renovável ou não renovável? Não renovável. É taxativo isso. Né? É taxativo, não renovável.
Mas calma aí, quando a pessoa está preso à recomposição da fonte, a natureza recompõe. Só que o ciclo de formação, por exemplo, do petróleo é algo em torno de 250 a 300 milhões de anos. A gente percebe que está fora de uma escala de tempo antropológica, é um tempo geológico, mas repõe. Só que não repõe a tempo hábil para que essa humanidade hoje, essa sociedade hoje utilize. Então por isso que eu digo que é não renovável. Não é a questão de ser taxativo e dizer, porque não se renova na natureza. Não, o petróleo se renova. A gente utiliza, nesse momento a dinâmica natural está formando o petróleo. Só que ele vai ficar pronto, vai passar por um processo completo daqui a 300 milhões de anos. Então é inviável. Tá? Agora, algumas se tornam um pouco complicadas. Por exemplo, o aluno pensa assim, e o urânio, professor, a energia nuclear? Não renovável. Por quê? Porque a gente não consegue produzir urânio numa escala de tempo também hábil para ser utilizado agora. Eu dependo da dinâmica da natureza, que também vai ser lenta em relação à nossa capacidade e demanda, né, o que a gente utiliza. Água. Aí já é renovável. Professor, mas um rio não pode acabar e perder aquela fonte de energia que estava ali? Pode, mas a água não acabou, ela se deslocou. A água que deixou de cair ali, ela foi cair em outro lugar. Então é renovável. O vento, renovável. Aí algumas começam a gerar um pouco de confusão, né? Biogás. Aí, pega assim, e aí, biogás? Aquela questãozinha clássica, né? Enumere a alternativa que representa todas as fontes renováveis. Aí sempre vai vir uma lá que vai te deixar um pouco na dúvida. Né? Quando eu pego e falo assim, ó, aí é conceitual, gás natural. O que é o gás natural? É o gás que está lá no poço de petróleo. Ele depende daquele ciclo da natureza longo para ser formado. Então isso aqui é não renovável. Agora, quando eu falo de biogás, o que é o biogás, professor? É o gás produzido pela decomposição de alguma matéria orgânica. O homem faz isso e utiliza já. Então, por exemplo, criação de porcos. Aquelas fezes vão para biodigestores e a decomposição das fezes libera o metano que queima e gera energia. Então isso aqui é o quê? Renovável. Então isso aqui começa a pegar, ó, nesse conceito de renovável e não renovável. Então, por exemplo, o etanol, renovável, o homem planta cana-de-açúcar e utiliza, planta e utiliza, planta e utiliza. Tá, pessoal? Então a gente tem que ter aqui essa noção que ser renovável depende da dinâmica da natureza ou da atividade humana. Então, ó, atividade humana. Etanol, atividade humana. Agora, a água, aí é dinâmica da natureza. O vento, dinâmica da natureza. Energia solar, dinâmica da natureza, mas tudo é renovável. Tá, pessoal? Então a gente não pode confundir isso aqui. Então, biogás já é uma fonte renovável. Professor, o biogás é retirado só dessas situações? Gente, qualquer matéria orgânica que entrando em decomposição, eu tiver como, né, aprisionar aquilo para captar esse gás, eu posso gerar eletricidade. Então, tudo isso pode gerar biogás. O biogás é uma fonte de energia oriunda da biomassa. O que é biomassa? Toda e qualquer matéria que possa entrar em decomposição e produzir gás, principalmente metano. Então, casca de arroz, biomassa. Vegetação, biomassa. Eucalipto que eu planto, biomassa. Então, isso aqui é matéria orgânica viva. Tá, pessoal? Que ao entrar em decomposição, produz o biogás. Então, cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui costuma pegar muitas vezes, tá? E aí a gente vai lá para a ideia do que é renovável. Olha lá, são fontes inesgotáveis. Mas olha o que eu tenho que entender com esses inesgotáveis, tá, pessoal? Ela tem uma taxa de reposição, olha lá. Ou que podem ser repostas a curto ou médio prazo. Curto e médio prazo. Se ela for reposta a longo prazo, aí ela é não renovável, que é o caso dos combustíveis fósseis. Tranquilo, pessoal? Beleza? Espontaneamente, pela natureza ou pela ação humana. Quando eu digo lá espontaneamente, pela dinâmica da natureza, ou por intervenção humana. O biogás é um exemplo, o etanol é um exemplo de energia produzida pela intervenção humana. Tranquilo? Beleza? Aí só para a gente dar uma clareada, tá aí algumas das principais fontes renováveis que nós temos acesso, né? Ó, energia hídrica, eólica, solar, geotérmica, energia das ondas, tá? Energia maremotriz e da biomassa. Tudo isso aqui são exemplos de fontes renováveis.
Professor, ondas e da maré não é a mesma coisa? Não, cuidado com isso. Eu nunca vi a ESA cobrar isso, mas é sempre bom a gente ter cuidado, tá, pessoal? Energia das ondas, literalmente, você tem dispositivos nas áreas litorâneas. O Brasil tem uma experimental, tá, pessoal, em Pernambuco, que você tem braços mecânicos na ponta, esse negócio fica na água do oceano e as ondas fazem com que ele faça isso aqui, ó. E esse movimento, mecanicamente, ele é convertido em movimento de rotação. E aí gera, né, energia elétrica a partir de um gerador. Já a energia das marés, né, a gente não utiliza, o Brasil não tem um potencial bom para isso. Potencial bom para essa fonte de energia é quem tem um litoral muito recortado, não é o nosso caso. Tá? Os países europeus utilizam muito, porque a Europa é muito recortado o litoral. Os caras fazem isso aqui, ó, pega uma baía, uma reentrância de mar no continente, isso aqui é o mar, isso aqui é continente, né? Então você instala os geradores aqui, ó, na entrada e na saída da baía. E como que isso vai funcionar? Você tem, por exemplo, maré alta. Durante a maré alta, a água vai entrar na baía. Então esses geradores, eles são posicionados em pivôs rotativos, tá? Como se fosse algo nesse sentido, com as hélices. Então a água está entrando, ele vai girar essa hélice vai converter em energia elétrica. Aí na maré baixa, a água que entrou vai sair. Aí ele gira, a água vai sair, ele vai girar, né? Como se fosse um catavento, e aí ele continua. Então a maré subindo, a maré descendo, ele está gerando energia. E isso é energia das marés, tá, pessoal? Maré motriz que é diferente das ondas, tá? As pessoas confundem, às vezes, achando que é a mesma coisa e não é. Então aí alguns exemplos. E aí a gente vai para os não renováveis, que é o mesmo princípio, só que lá, ó, possui quantidade limitada na natureza, sendo o seu consumo pelo homem superior à sua capacidade de regeneração ou reposição. É o caso do petróleo, é o caso do gás natural, é o caso do carvão, é o caso do urânio. A gente utiliza numa taxa superior ao que a dinâmica da natureza consegue repor. Lógico que nesse caso o homem não consegue intervir. A gente não consegue, a gente consegue plantar a cana-de-açúcar para virar etanol, mas a gente não consegue produzir petróleo em laboratório. Então, por isso, essas fontes são não renováveis. E cuidado, o pessoal associa muito essas fontes somente aos combustíveis fósseis. Petróleo, xisto, carvão mineral, gás natural. Cuidado que tem outras também. O urânio é um bom exemplo disso. O césio é um bom exemplo disso, tá, pessoal? Outros elementos que não são repostos pela atividade humana. E aqui esse quadrinho, aquilo que eu já chamei a atenção de vocês, ó. Fonte de energia primária e secundária. Primária, aquela forma com que ela é encontrada na natureza. Secundária, depois que ela é convertida. Tá bom? Beleza? E aí a gente vai lá, ó. As principais não renováveis, carvão, petróleo, gás natural, urânio. E aqui a gente pode pôr outras variedades também, né? Como o xisto betuminoso, que é uma forma com que o petróleo aparece na natureza, né? Encharcado em rochas, aquela coisa toda. Beleza, gente? Aí a gente cai nesse conceito aqui, ó, de matriz energética. Eita ferro, que isso pega. E esse é um dos grandes terrores em provas de concurso, né? Por isso que eu falo aquela coisa que vocês chegar de boa, chegar na manha, sem nervosismo. A pessoa nervosa, ela vai acabar não conseguindo muitas vezes observar lá no comando da questão se está falando de matriz energética ou matriz elétrica. Gente, energética, eu estou falando das fontes primárias. Toda e qualquer fonte de energia utilizada para qualquer coisa em um país vai compor a sua matriz energética. Tá? Então, olha lá. Aqui só uma curiosidade para vocês, os países que são os maiores produtores e os maiores consumidores. Vejam que os maiores produtores não necessariamente são os maiores consumidores, obviamente. Os países árabes mesmo são exemplos disso. São grandes produtores, mas não são tão grandes consumidores assim. Obviamente por a questão que? Desenvolvimento. Quem mais consome energia? Os países mais desenvolvidos. Quando a gente vai pegar aqui os grandes consumidores de energia, a gente vai descobrir que são os países mais desenvolvidos. Tranquilo? E aí a gente vê claramente aquela relação que eu falei com vocês, ó. Quando eu pego essa imagem de satélite à noite, que não é uma imagem só, né? É um conjunto de imagens que foi montado e deu essa maravilha aí, a gente percebe que o mundo desenvolvido é iluminado. Isso mostra a relação entre energia e desenvolvimento, né? Já o continente africano,
repara. Olha lá, eu tenho focos de iluminação, né? Egito, África do Sul, né? O extremo norte ali da África, onde estão países como Tunísia, Líbia, tal, um pouquinho, já muito sobre a influência da Europa. Só o resto do continente praticamente escuro. Né? A América Latina não é muito diferente, né? A gente tem ali ó, o eixo Rio, São Paulo, Nordeste, a região ali da Argentina, né? O norte da Argentina, Assunção ali no Paraguai um pouquinho e tal, e o resto tudo escuro. Então, energia e desenvolvimento caminham sempre juntos, tá? Isso para a gente ir desenvolvendo uma ideia um pouco mais completa, tá? E aí a matriz energética mundial, pessoal. Este é o gráfico a ser analisado. Este é o gráfico, vocês têm que bater o olho nele e retirar um monte de informação desse gráfico. Primeira coisa, matriz energética mundial. Porque daí eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó, a matriz energética do Brasil. Tranquilo? Então vamos reparar primeiro aqui um pouquinho. Olha a matriz energética mundial, gente. 35% da energia no mundo, petróleo. Um único combustível produz 35% da energia consumida no planeta. Isso mostra pra gente o seguinte, tá vendo como é fácil entender os efeitos da guerra Rússia e Ucrânia? Afetou o quê? A produção de petróleo. Resultado, alta de preços no mundo inteiro. Alguns países mais, outros menos, dependendo das suas políticas internas e dependendo da sua matriz. Quem depende do petróleo se lascou. E aí olha só o porquê. 35% da energia mundial vem do petróleo. Aí repara, segundo lugar, 24%. Isso aqui é uma surpresa para muita gente. Carvão mineral. Por quê? Porque nós utilizamos pouco no Brasil. Então quando a gente fala que o mundo ainda depende 1/4 da sua energia do carvão mineral, é a mesma fonte de energia, pessoal, da primeira Revolução Industrial. Século XVIII. Quem moveu a primeira Revolução Industrial no século XVIII foi o carvão mineral. E o carvão mineral continua movendo 25% da energia utilizada no planeta. E esse número é assustador. Pô, professor, mas quem consome tanto carvão desse jeito? China, Rússia, né? Estados Unidos ainda consome muito carvão. Muitos países no mundo têm o carvão a sua principal fonte de energia ainda. E aí a gente para pensar um pouquinho a importância dos combustíveis fósseis e como que o mundo ainda depende dos combustíveis fósseis. E tudo isso se agrava quando você vem para cá, ó. 21% gás natural. Gás natural também é combustível fóssil. Então estão aqui, ó, 3 combustíveis fósseis. Por isso que falar em substituição do petróleo, substituição dos combustíveis fósseis, que são altamente poluentes, provocam aquecimento global, é sempre um assunto muito complicado, muito difícil. E esse gráfico mostra como que é difícil pra gente. Soma tudo isso aí, pessoal, para vocês verem. 80%, né? Vamos fazer aqui rapidinho. 80% da energia produzida no mundo, combustível fóssil, ou seja, não renovável. É uma fonte de energia que acaba ao longo do tempo. Ou seja, o mundo vive uma cruzada pela questão energética. Daí a aceleração, por exemplo, hoje que a gente está vendo, do carro elétrico. Era uma realidade pensada para o ano de 2030, 2040. Gente, talvez ainda na década de 20, talvez alguns de vocês tenham acesso a um carro elétrico. A moto elétrica já é uma realidade, já está nas ruas. Já é uma realidade. Você vai ali na concessionária ali da Volts, fila de espera para tu receber uma moto elétrica lá. 5 meses. Tu compra a moto agora, tu vai receber daqui a 5 meses. É uma realidade. Por quê? Um pouco dessa questão energética. E aí a gente pega aqui, pô, professor, então 20% renovável. Não. Nuclear, 6,4%. Inglaterra, Alemanha, Japão, esses países dependem da energia nuclear. E o urânio também não é renovável. Então, soma lá os 80 com esses 6. 86% da matriz mundial, ela não se renova. Daí o dilema. Aí eu pego aqui, ó, 2,1% hidroeletricidade. Pô, professor, mas eu achava que a hidroeletricidade ia ter uma participação gigantesca. Poucos países têm o potencial de gerar energia a partir das águas, como tem o Brasil. Então, no mundo inteiro, olha o que ela responde. 2,1%. Essa é renovável. E outras fontes renováveis, de forma geral, olha lá, ó, solar, eólica, biomassa, tá tudo aqui dentro. Gente, 13%. Então vou só anotar isso aqui para vocês, olha, mundo, olha a capacidade do mundo de energia renovável.
13, hoje é de 14, tá? Vou até dar uma atualizada nisso aqui. Hoje é cerca de 14% de fonte renovável. Fonte renovável. Vocês estão entendendo o drama energético, pessoal? Mundial? É complicadíssimo isso, tá, pessoal? Beleza? Agora vem para cá todo mundo. Repara a transição. Podem anotar aí o que estiver anotando, não tem nada não, mas eu quero que vocês reparem a transição quando eu mudar o slide. E aí, inclusive, eu volto nesse aqui. Brasil. Muitas coisas aqui chamam atenção. Petróleo. Lembra que o mundo era 35? O Brasil é 38. O Brasil depende mais do petróleo do que a média mundial. Qual é a resposta para isso? Por que o Brasil depende mais do petróleo do que a média mundial? Pensa lá em algumas coisas que nós já estudamos. Gente, esse gráfico é incrível, cara. Esses dois gráficos numa prova, faz a prova todinha só em cima dele. Lógico que ficaria chato, né? Uma prova só sobre energia. Mas é muito rico esse gráfico. Por que o Brasil depende mais do petróleo do que a média mundial? Não. Hã? Também. O processo de industrialização fez o Brasil depender mais de petróleo, né? Mas os outros países também, muitos países do mundo são industrializados, né? E muito mais industrializados do que o Brasil. Então não pode ser a indústria o fator que me explique isso. Também acho que a indústria ela utiliza muita energia elétrica também, né? E o petróleo, uma parte dele vai para a energia elétrica, mas a maior parte dele vai para quê? Transportes. O Brasil depende mais do petróleo por conta da política rodoviarista. O caminhão como fonte de transporte. 60% das mercadorias no Brasil, o caminhão. E o caminhão, ele é o quê? Ineficiente. Gente, um caminhão faz 1 para 1. 1 para 1,5. Uma carreta bitrem, por exemplo, 1 litro de diesel para fazer 1,5 km. Dependendo do que ela estiver transportando, é 1 litro de diesel para cada 1 quilômetro percorrido. Algumas fazem 1 para 2, dificilmente passa disso. Só caminhões pequenos, fazer 1 para 3, 1 para 4, mas não mais do que isso. E o Brasil adotou, né, o transporte rodoviário como a sua principal matriz de transporte. A principal, né, o principal modal de transporte no Brasil é o caminhão. E o caminhão faz isso aqui, ó. Ele tem características únicas, é o mais flexível. A gente não pode condenar o transporte rodoviário. Ele tem características que nenhum outro dá conta. Por exemplo, o transporte porta a porta. O caminhão é o único que consegue ir na porta da fábrica e na porta da tua casa. O avião não consegue, o barco não consegue, o trem não consegue, ninguém consegue. Só o caminhão. Então o caminhão é importantíssimo. Mas o caminhão é importante para isso aqui, ó. Distâncias longas, sai daqui e vem para cá, de trem, de barco. Aí o caminhão é importante para isso aqui, ó, para distribuir, ó. Sair de um centro de distribuição, chegar à minha casa, à sua casa, e aí vai. E ele é importante para isso aqui, ó. Produção. Sair dessa fábrica, jogar para esse terminal. Pegar dessa fábrica e jogar para cá. O caminhão é o mais importante para fazer isso. Mas para fazer isso, trem e barco. O Brasil optou por quê? Pelo caminhão também. No Brasil, os caminhões percorrem, 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros fazendo isso aqui. Tu tá de sacanagem, pô. Tu tá de sacanagem um negócio desse aqui, ué. Pô, professor, mas um trem é mais econômico? Não. Não é porque um trem é mais econômico do que um caminhão. O problema é que uma viagem de trem corresponde a quantos caminhões? Aí ele se torna muito mais eficiente. E o navio ou um barco, embarcação, mais ainda do que o trem. Então, esses dois aqui consomem pouco combustível. E esses aqui foram os modais de transporte optados, né? Opção ali, escolhido pelos países mais desenvolvidos. Por isso eles utilizam menos combustível. Por isso eles são menos dependentes do petróleo. Já o Brasil não. Puta merda, professor. Então, aquele negócio lá da industrialização, a política rodoviarista, veio toda aquela questão lá da crise do petróleo, o Brasil, e aí a gente adotou o rodoviarismo, a gente ainda paga consequências de todo aquele processo. De todo aquele processo iniciado lá na década de 50, velho.
Para e pensa, gente. Década de 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Já são 80 anos, quase um século, e nós ainda vamos viver as consequências daquilo lá. Aí lembra que eu falei com vocês? Ninguém consegue entender um país se você não entender a história ou esse processo de construção do país. Nós vamos fazer um século de rodoviarismo e nós vamos estar vivendo as consequências do rodoviarismo. Por quê? Porque daqui a 20 anos a gente não vai ter conseguido corrigir isso aqui. Elevados investimentos para corrigir. Tranquilo? Então, matriz energética e transporte caminham juntos também. Tá bom, galera? Oi? Pode ter, mas o problema é que a longo prazo, o investimento é muito alto. O investimento é altíssimo. Ainda tem a questão política, né? Lobby, pressão, né? Os caminhoneiros, pá. Ih, caramba, as indústrias automobilísticas, né? Que produzem os caminhões e tudo. Imagina. Imagina o que é tu, de uma hora para outra tu lançar um amplo programa de construção de ferrovias e a pressão política que tu vai receber desses setores. Quem dá conta dela? É, meu velho, o Brasil não é para amador não, gente. O Brasil é um negócio diferenciado. Tranquilo? Aí olha só, o petróleo já traz esse conjunto de informações pra gente. Só que daí a gente pega e vem pra cá, ó. Petróleo. Aí beleza, carvão. Olha o que acontece com o carvão. Do mundo 24, pro Brasil cai 6. O Brasil utiliza bem menos carvão. O carvão que é produzido lá na região sul do Brasil, né? O cinturão carbonífero do Brasil é na região sul, tá, pessoal? Santa Catarina, o maior produtor, né, com Paraná e Rio Grande do Sul também com reservas. As maiores reservas do Paraná, tá? E o maior produtor é Santa Catarina. Mas o Brasil utiliza pouco. Professor, e o Brasil utiliza carvão para quê? O Brasil utiliza carvão para a indústria siderúrgica, o carvão coque, que é o carvão utilizado, tá, pessoal? Para aquecer, queimar e aquecer os alto-fornos, para derreter, minério, aquela coisa toda. E o Brasil utiliza o carvão também na produção do metal, o aço carbono, por exemplo, né? Então, o aço carbono você adiciona ali um carvão de melhor qualidade, mas é um carvão que o Brasil não produz, não tem no nosso território. O Brasil tem que importar. O nosso carvão não é de boa qualidade, tá, pessoal? O carvão presente no Brasil, eu vou mostrar isso para vocês, é um carvão de baixíssima qualidade, tá bom? E eu vou mostrar para vocês as variáveis. Aí lá, ó, petróleo, carvão, o outro combustível fóssil ali, gás natural, olha o gás natural. 9,3%. No mundo era 20%. Então se eu pego o mundo, ó, 35%, Brasil 38%, 24%, Brasil 6%, mundo 20%, o Brasil 9%. Então o Brasil aumenta a depender do petróleo, mas ele diminui do carvão e do gás natural. Professor, dos três, qual é o mais degradante, qual é o mais agressivo? Carvão mineral. O mais agressivo ao ambiente, é o que mais polui água, polui solo, polui a atmosfera quando se queima, tá? Depois o petróleo. E o gás natural seria o menos degradante. Mas é um combustível fóssil também. As pessoas têm a ideia de achar que depois ela é uma fonte limpa. Não. Outro conceito perigosíssimo em prova. Fonte limpa e fonte suja. Esse conceito do que é fonte limpa e o que é fonte suja. Por que é perigoso? Porque as pessoas confundem com impacto ambiental. Ser limpa e ser suja não diz respeito a impacto ambiental. Impacto ambiental, toda fonte de energia produz. Pô, a eólica produz impacto ambiental. Ai, professor, como assim? Não é só o vento que fica lá? Tá, o barulho é um impacto ambiental. O visual é um impacto ambiental. Já tem estudos que mostram que uma usina eólica, aquela porrada de aerogeradores, modifica rotas migratórias de aves e tal. Isso é impacto ambiental. Energia solar produz impacto ambiental. Por quê? Ué, tu tem que produzir industrialmente, vai gerar dejetos, você tem que transportar as placas. Então tudo produz impacto ambiental. O lance é que algumas produzem mais, outras menos. Agora, fonte limpa e fonte suja não diz respeito a impacto ambiental. Diz respeito o quê? A emissão de gases poluentes na atmosfera. Quem emite não emite. Então, todo combustível que passa por queima emite gases poluentes. Então, eles são o quê? Fontes sujas. Só que entre as sujas, você tem mais sujas e menos sujas. Tranquilo? É o caso do gás natural, mas todas são sujas. E quais seriam as fontes limpas, professor? A fotovoltaica. Solar é uma fonte limpa. Não é porque ela não produz impacto, ela produz, mas ela não emite gases poluentes. A eólica, bacana. A nuclear, polêmica, tá? A nuclear. É muito polêmica a discussão da nuclear, mas ela é limpa. Aonde? Aí cai no aonde. Mas ela é limpa. Por quê? O que ela emite? Qual é aquela fumaça branca que sai das usinas? Vapor d'água. Aquilo.
Não é fumaça, é vapor d'água. Então é limpa. Uma usina hidrelétrica, no processo de geração, ela é limpa. Aí cai numa outra questão dificílima, que dificilmente a ESA entraria nisso aí. Um PAS, um Enem, né? Um concurso mais avançado um pouquinho poderia entrar. Que é essa questão aqui, ó. Quando eu falo de fonte limpa e suja, eu ainda tenho que pensar, eu estou falando do quê? Na geração de energia? Ou eu estou falando em todo o processo de produção da energia? Porque daí também eu vou ter diferença. Exemplo, já vou ser direto aqui no exemplo. Rio, construo uma represa, encho esse negócio de água para fazer uma usina hidrelétrica. Na geração de energia, aqui são as torres, né, de transmissão. Na geração da energia, ela é limpa. Mas e no armazenamento da água? Ela é suja. Hoje, professor, por quê? Porque quando tu formar o lago, você vai cobrir matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai entrar em decomposição e vai liberar na atmosfera gás metano. Cara, isso é fantástico. Isso aqui pega demais. Professor, então o lago das usinas hidrelétricas libera o metano? Sim. Tanto que hoje uma usina só pode ser construída se você fizer o corte raso da vegetação. O que é isso? As árvores têm que ser cortadas e retiradas. Por quê? Porque senão depois você vai deixar uma quantidade de matéria orgânica debaixo do lago muito grande. E toda essa matéria orgânica vai ser transformada em metano. Então o que faz? Tem que retirar as árvores, mas mesmo assim fica a vegetação. Fica a vegetação arbustiva, que não dá para retirar tudo. Fica raízes das árvores que vão entrar em decomposição. Então o que você faz? Ao invés de liberar uma quantidade muito grande de metano, você diminui a quantidade de metano, mas você ainda vai liberar metano, que é o principal gás de efeito estufa. Então, olha só, se eu falo da produção como um todo, a hidroeletricidade, ela é suja. Agora, se eu falo do processo de geração, aí ela é limpa. Porque ela não gera gás aqui, ó. A água passa, gira uma turbina, a turbina produz eletricidade que é transmitida para as indústrias, para as nossas casas, aquela coisa toda. Essa matéria orgânica que é retirada, ela é aproveitada em algum outro ponto? Pode, ela pode ser aproveitada. Se tiver aproveitamento, né, para construção civil, para outros usos, pode. Inclusive o lote de madeira pode ser leiloado pela concessionária, tá? Ela pode ser aproveitada sim. Beleza, gente? Então, ó, cuidado com essas concepções, esses conceitos, tá? Essa parte de energia não é tão simples assim. Aí a gente pega aqui, ó, beleza, vamos lá? Ó, soma tudo isso aqui. 38, 48, 54. Com mais os quebrados aqui, isso aqui tá dando 55. De não renovável. Lembram do mundo? 86% não renovável. Olha o mundo, gente. 86% não renovável. 14% renovável. Agora vamos fazer a análise do Brasil? Olha lá, ó. 55% não renovável. 45% da matriz energética brasileira é renovável. Compara. Olha o Brasil com o mundo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. E por que o Brasil não é protagonista na questão energética do mundo? Ninguém tem a matriz mais renovável do que a brasileira. Olha isso aqui. Vamos lá. Hidroeletricidade no Brasil, 15%. Lembra no mundo? 2% da energia do mundo é hidroeletricidade. No Brasil, 15%. Qual é a vantagem dela? Renovável. E olha isso aqui, outras fontes renováveis, solar, eólica, biomassa. Olha no Brasil, 30%, cara. 30%. Com os 15%, 45%, pô. Então, olha a diferença da matriz brasileira para a matriz mundial. Pô, professor, mas isso então, pô, o Brasil é foda. É muito por obra da natureza do seu território. Não foi por uma política energética espetacular que nós desenvolvemos. Tanto que nós estamos engateando ainda, por exemplo, na solar. Enquanto o mundo avançou muito na solar, nós ainda estamos engateando. O Brasil avançou muito na eólica, tá, pessoal? Energia eólica no Brasil, inclusive a ESA, né? Alguns anos aí ela andou cobrando isso. Os estados que produzem, né? Ceará, maior produtor, Bahia, Rio Grande do Sul, tá? São os grandes produtores de energia eólica que vem passando por um crescimento muito bacana, energia eólica no Brasil. Mas a solar está engateando ainda.
A gente precisava gerar mais energia solar. Mas mesmo assim, a matriz brasileira é, né, espetacular nesse sentido, tá bom? Nuclear, Angra 1 e Angra 2, né? Angra 3 em construção. Não, cuidado com usina hidrelétrica, tá? A ESA também gosta de falar de Angra 1 e Angra 2, tá, pessoal? Essas duas usinas nucleares, tá? Beleza? Angra 3 em construção. Ela não produz energia ainda, pelo amor de Deus, tá? Beleza? Então deixa eu apagar aqui para a gente poder seguir. Então vocês viram lá os dois gráficos, né? São gráficos extremamente importantes, tá? Tá aí na aula para vocês. A Marilu postou essa aula, então vale a pena vocês olharem isso aqui com muito cuidado. E aí a gente vem para isso aqui, ó. Consumo energético. Ó, isso aqui mata, hein? Energético, não é elétrico. A ESA adora botar uma questãozinha. Questãozinha clássica da ESA. Os setores da atividade econômica que mais utilizam energia. Se vocês fizerem as provas antigas, vocês já fizeram, obviamente vocês viram. Que essa questão eu lembro de uma situação que ela caiu um ano, passou um ano, no outro ano caiu de novo. Seguido. Então, ó, consumo, ó a atenção que eu tenho que ter para o conceito. Consumo energético. Todas as fontes de energia. Então, quais são os dois setores campeões em consumo de energia? Indústria e transporte. Aí agora é sua capacidade de análise. O transporte, por que ele consome muita energia? Combustível, pô. Não é tanta eletricidade. O setor de transporte não consome muita eletricidade. A não ser daqui a uns 30 anos, quando os carros elétricos tiverem tomado conta. Aí o transporte vai utilizar muita eletricidade. Mas hoje ele consome muito o quê? Combustível. Obviamente gasolina e diesel. Agora, já a indústria, ela não consome tanto combustível, ela consome o quê? Eletricidade. Por isso que eu tenho que ter atenção para aquilo. Ele está falando de consumo energético. E consumo energético, empatados esses dois setores. Tem ano que transporte consome um pouco mais do que a indústria. Tem ano que a indústria consome um pouco mais do que transporte. Tanto que está aqui, ó, 33, 32,4%. Tá, pessoal? E essa fonte é recente, tá? É 2017. Então, ó, os dois setores de maior consumo energético. E tá lá a explicação por que eles consomem muito. Depois, pessoal, setor energético, isso aqui chama atenção. Tem muita gente que fica enlouquecida com isso aqui. Como assim, professor? Como que o setor energético que produz energia consome energia? Uai, gente, para produzir energia tu precisa de energia. Vamos pensar aqui num caso? Quando os reservatórios brasileiros estão no nível mais baixo, por exemplo, que entra aquela história da bandeira amarela, depois a bandeira vermelha, há um aumento de quê? Termoeletricidade. As termoelétricas são ligadas, por isso que a conta fica mais cara. E o que eu queimo para a termoelétrica gerar combustível? Diesel. O que é diesel? Energia. Então, para gerar energia elétrica, eu consumo energia. Etanol. Tem usina em Minas Gerais que é etanol. Algumas queimam o quê? Gás natural. Outras queimam o quê? Gasolina. Então, olha lá, para gerar energia elétrica, você queima combustível. Então, por isso que o setor energético consome energia. Inclusive, e de uma forma surpreendente, ele é o terceiro setor que mais consome energia. Só perde para transporte e indústria. O professor não imaginava nunca isso. Como que o setor de energia consome mais combustível, por exemplo, do que as residências. É incrível isso, pessoal. E consome mais energia do que as residências. Aí sim vem, ó, setor residencial. Tranquilo? Aí depois, agropecuária, pessoal, não em quantidade, né? Aí eu já estou aqui, ó. Comércio e serviços está aqui, 5% praticamente. Agricultura, 4%. Tranquilo, pessoal? E aí, né? Outros usos, os mais diversos possíveis, não necessariamente energéticos, né? Aí consome uma outra parte dessa energia. Então, muita atenção para esse gráfico. Aí a gente completa esse gráfico falando da matriz elétrica brasileira. Olha só, gente, agora. Deixa eu apagar isso aqui. Nós vamos agora para a matriz elétrica, cara. Não é a matriz energética. Olha a diferença, galera. Que massa. Repara. Matriz energética brasileira. Toda e qualquer fonte de energia, tá? Ó, o biomassa que está aqui, ó. Isso aqui tem até lenha para cozinhar, tá aqui nesse número aqui. Tranquilo?
O carvão nosso do churrasquinho final de semana está aqui dentro. O carvão, hein? Plantei, preparei, né? Queimei parcialmente aquela madeira, normalmente eucalipto. Depois chega até a minha casa para eu botar fogo e fazer o churrasco. Já aqui, ela não está dentro. A lenha não está aqui. O óleo diesel do caminhão não está aqui. A gasolina que foi para o tanque dos nossos carros não está aqui. O que está aqui nesse gráfico? Apenas aquilo que gerou eletricidade. Por isso é matriz elétrica, não é mais energética. Porra, professor, tem que ter um nível de atenção, hein? Tem que ter. Tem que ter um nível de atenção gigantesco. Aí olha como é que fica a situação. Hidroeletricidade, na casa de 70%. Se for o período de reservatórios cheios, pessoal, isso pode chegar a 80%. De toda a energia produzida no Brasil pode vir das hidroeletricidades, energia elétrica. No período mais seco, também, isso pode cair para 60% ou mais. Aí, quando acontece isso, o que o Brasil tem que fazer? Aumentar a produção das térmicas. Aí a gente começa a ligar a termoelétrica. Entende? Aqui caiu, aí a gente começa a ligar as térmicas. Essa energia é muito mais cara do que essa. Porque essa aqui é o quê? Água passando e gerando eletricidade. E aquela ali, queimando combustível para gerar eletricidade. Então é óbvio que essa energia, ela é muito mais cara do que essa, pô. Cerca de 4 vezes mais cara. Aí o que acontece? Vocês entendem que a produção de energia então vai ficar mais cara? A energia no Brasil vai ficar mais cara? Aí vem as bandeiras tarifárias, pô. Aí começa aquelas bandeiras, ó, bandeira amarela aumenta um pouquinho, bandeira vermelha aumenta mais. Chegou outro nível da bandeira vermelha, puta, a conta vai lá para cima. Se a nossa conta residencial aumenta, imagina a conta de uma indústria. O dia todo, máquina ligada. Existe diferença da conta residencial para industrial? Alguns impostos incidentes, mas a diferença é pouca. O valor é basicamente o mesmo. A conta de energia, meu amigo, é uma sopa de letrinhas desgraçada, você não tem noção. Então, por exemplo, se a indústria aumentar o consumo dela, a gente que está pagando pela energia de casa que acaba pagando por isso? Sim, sempre o consumidor vai pagar. Por quê? Pô, professor, aumentou a tarifa, minha conta ficou mais cara. Ficou. Mas e o produto que tu consome? A indústria aumentou o custo dela, você acha que a indústria vai absorver? Não, ela repassa. E ela repassa para quem? Para quem vai comprar o produto. Então, por isso que nesse período também, os produtos acabam ficando mais caros. Então, professor, agora ficou claro. Então, tem a tarifa tarifária porque no período seco diminui os reservatórios, a gente perde potencial de geração, aí a gente começa a ligar as termoelétricas, que estão aí para tudo quanto é canto no Brasil, e cada térmica que a gente vai ligando, a conta de energia no final das contas acaba se tornando mais cara porque é uma energia mais cara. E eu tenho um sistema assim, ó, as torres de alta tensão, tá? Que vão trazer energia até a minha casa. Quem joga energia aqui nela para chegar até a minha casa? Aí tá lá a minha casa, beleza? Daqui vai ter um poste, aí vai vir um fio lá para o meu padrão. Medição. Mas quem alimenta esse sistema com energia? Uma usina hidroelétrica, uma UHE. Uma PCH, uma pequena central hidrelétrica. Ela produz energia e joga aqui. Essa aqui produz muita energia e joga aqui. Mas nesse momento, o nível da água está baixo, elas deixaram de jogar energia lá. Aí a gente vai lá e liga uma termoelétrica. Aí a termoelétrica vai jogar energia aqui também. Só que essa energia é mais cara do que essa e mais cara do que essa. E a nuclear? A nuclear está aqui também. Só que a nuclear abastece basicamente o Rio de Janeiro, né? Uma parte do Rio de Janeiro. Que elas não são tão significativas. Então o sistema nacional ele opera desse jeito. Ó. Então quem vai jogar energia na rede para chegar até a minha casa? Se essa aqui jogar mais, beleza, a conta está mais barata. Se essa aqui jogar mais, aí beleza, a conta vai ficar mais cara. Porque a energia que sai dela é mais cara. É uma térmica. Deixa eu apagar aqui. Ao número de usinas eólicas que nós tínhamos naquele momento. Esse número já aumentou muito, tá? Tanto que a eólica hoje, ela já não está mais 0,7%, ela está quase 2% já. Tá? A eólica cresceu muito nos últimos anos, tá, pessoal? Beleza? Então, olha só. Matriz elétrica brasileira, de onde vem a maior parte, de uma forma geral? Hidroeletricidade. Nunca tenho dúvida disso. Independente de qualquer situação, por enquanto, hidroeletricidade. Depois, as térmicas. E aí entenda qual é o problema das térmicas, tá, pessoal? E aqui, junto com as térmicas, você ainda pode colocar as termonucleares, tá? Que também são usinas térmicas. Ela utiliza combustível para gerar calor
e produzir eletricidade. Só que o calor produzido por essa e por essa é um pouco diferente. Essa aqui gera calor queimando combustível. Essa aqui gera calor usando um produto radioativo, né? Urânio. Tranquilo, pessoal? Então, por isso que essa, na geração, ela é suja. Porque ela queima combustível e emite fumaça. Essa aqui não queima combustível. A fumaça branca que sai da usina nuclear é vapor d'água. Professor, e por que sai vapor d'água? Porque eu tenho um reator nuclear, aquele troço esquenta para diabo, eu tenho que resfriar. E eu resfrio ele como? Com água. Quando eu resfrio ele com água, sai vapor d'água. Tá bom, pessoal? Então, ó. Professor, mas eu poderia somar então e colocar tudo como térmica? Posso, porque tudo eu uso calor para gerar eletricidade. Tudo isso aí é usina térmica. Só que daí a gente diferencia, né? A térmica, dentro das térmicas tem as tal das termonucleares, que são as usinas nucleares, simplesmente chamadas de nucleares. Mas o nome correto dela é termonuclear. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, ó, hidrelétrica, termonuclear, eólica e a solar ainda pouco significativa, mas cresceu um pouquinho. Ela já estaria aí com algo em torno de 0,5%, 0,6%. Essas eólicas aqui já quase aí chegando a 2% hoje, tá, pessoal? Beleza? Então, olha a importância. Eu pegar um gráfico e falar, pô, 15% no Brasil é hidroelétrica. Então eu não estou falando de eletricidade, eu estou falando de energia como um todo. Agora, se eu falar só de eletricidade, olha a importância da hidrelétrica, tá? É muito maior, beleza? Aí esse outro gráfico, pessoal, o consumo elétrico, não energético. Isso aqui que a ESA gosta muito de colocar na provinha dela, ó. Já vi várias vezes nas provas da ESA, pessoal, ela brincar com essa questão aqui, ó. Vocês viram que no consumo energético apareceu transportes? E agora no consumo elétrico apareceu transportes? Não, pô, porque o carro elétrico ainda não é uma realidade. Vai ser. Vai ser. E aí, obviamente, ele vai aparecer aqui. Né? Hoje é um consumo irrisório. Até mesmo porque, pô, né? Não tenho nem como mensurar isso ainda, mas ao longo do tempo vai. Ainda mais quando o caminhão elétrico se tornar uma realidade. Que está caminhando para isso também, tá, gente? Inclusive uma brasileira, a FENEME, ela está aí com uma proposta de volta, a partir de uma empresa privada, retomar a produção da FENEME, só que até agora o que ela tem feito tem sido já testando um caminhãozinho elétrico, um caminhão delivery, né? Que são esses caminhões menores que rodam dentro das cidades, né? Um caminhãozinho elétrico. Então, em algum momento, o caminhão também vai se tornar elétrico. Aí, obviamente, o consumo de eletricidade pelo setor de transporte vai aparecer. Mas, por enquanto, ó, disparado, gente, o setor que mais consome eletricidade industrial, seguido pelo residencial e o comercial. Então, esses são os setores que mais consomem energia. Professor, quem vai aparecer aqui lá nos outros lá? A agropecuária, por exemplo, está lá dentro, como boa representante desse consumo, tá bom? Mas os setores que mais consomem eletricidade são esses. Se falar de energia, aí vocês têm que lembrar do transporte. Beleza? Tranquilo? Então vamos. Essa análise da matriz, tá, pessoal? Que é extremamente importante a gente saber analisar a nossa matriz de transportes. E agora, pessoal, a gente tem que pensar um pouco nisso aqui, ó. Hidroeletricidade, nuclear, a gente tem que pensar cada uma delas em termos de vantagens e desvantagens, impactos ambientais, quais são os problemas, aonde que elas são produzidas. Lembra aquilo que eu sempre falo com vocês? Noção espacial. Onde estão as principais usinas hidrelétricas do Brasil? Onde está a produção de petróleo no Brasil? Onde está a produção de carvão no Brasil? Gente, isso vocês têm que visualizar. Por quê? Porque a ESA cobra. Tá? Ela cobra essa questão espacial. Sempre eu falo isso para vocês desde o primeiro dia de aula. Então, quando a gente fala de hidroeletricidade, onde é que vocês têm que visualizar? Essas usinas hidrelétricas estão nas bacias hidrográficas. Principal delas, do Paraná. Depois, São Franciscana. Tranquilo, pessoal? Aí depois, Tocantins-Araguaia, Amazônica, que já aumentou muito. Né? E aí, pensando nisso, eu já gostaria que vocês entendessem isso aqui, ó. Ixi, não, deixa eu tirar o vermelho, senão quem estiver em casa não vê. Gostaria muito que vocês pensassem isso aqui, ó. Quando a gente falar de uma bacia hidrográfica dentro desse contexto, vocês podem ouvir falar ou ler sobre isso aqui, ó. Potencial gerador
e potencial instalado. Cara, isso também arrebenta. Porque olha só, de repente, você vê lá numa questão falando que a bacia amazônica está em primeiro lugar. Aí tu vai lembrar o quê? Tu vai lembrar da tua leitura, tu vai lembrar do diabo do professor falando que é a bacia do Paraná. Mas calma aí, quando eu falo bacia do Paraná, eu estou falando de potencial instalado. O estudo já foi feito, a usina já foi construída e ela já está gerando energia. Potencial gerador é o potencial de gerar, não quer dizer que ela está gerando. Então qual é a bacia hidrográfica brasileira com o maior potencial gerador? A amazônica. Mas é a que mais gera energia? Não. Por quê? Porque durante, né? Ó, vem cá todo mundo. Ó, por que a Amazônia não é a que mais gera energia? Onde é que estão as indústrias no Brasil? Não está aqui na região concentrada? Se eu gerar energia aqui, como é que eu transmito essa energia para cá? É caro para diabo. Uma das coisas mais caras da hidroeletricidade é a transmissão da energia. As pessoas não pensam nisso. Só pensam na geração da energia e a transmissão dela. Eu vou gerar essa energia lá na Amazônia. Se essa energia tiver que chegar em São Paulo e no Rio de Janeiro, lascou, porra. Tá? Só para que vocês tenham noção, a polêmica usina de Belo Monte, no Rio Xingu, pessoal, aqui assim, ó, na volta grande do Xingu, custou 30 bilhões para ser construída. A rede de transmissão olha isso. Não. Até agora tem se mostrado um fracasso. Ó, olha isso aqui. Gente, pensa nisso aqui. Gastou-se 30 bi para construir a usina. Mas se ela não transmitir energia, ela não serve para nada. Ela tem que transmitir energia. Gastou-se 35 bilhões para a transmissão da energia. Aquelas torres de alta tensão, os cabos. Aquilo é caro para diabo. Então olha isso aqui. Então por isso, obviamente, olha aqui a bacia do Paraná. É a que mais gera energia. Por quê? Porque historicamente esteve próximo dos centros de desenvolvimento. A bacia dos rios de São Francisco é a segunda que mais gera. Aí depois aqui, ó, aí Tucuruí, Rio Tocantins-Araguaia. Então, essas bacias têm um maior potencial gerador. Maior potencial instalado, desculpa. Só que a bacia amazônica é gigantesca, pô. Olha só isso aqui. Então, quem mais pode gerar energia é a bacia amazônica. É o potencial gerador. Tá, pessoal? Beleza? Então, a gente tem que ter cuidado com esses dois conceitos e interpretar muito bem a informação que a gente está lendo. Potencial instalado, potencial gerador. Não é o potencial que está gerando, é o que ela pode gerar. Agora, óbvio que nos últimos anos a Amazônia aumentou muito. Por quê? Construiu-se Belo Monte, construiu-se as usinas de Santo Antônio e Giral, em Rondônia, 2 grandes usinas, né? Já tinha Balbina, que é um fracasso. Balbina é uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil. Eu vou falar um pouco sobre ela depois. É um fracasso essa usina. Mas quer dizer, a Amazônia ganhou um pouco de potencial instalado, tá, pessoal? Então ela vai aparecer entre aí as principais bacias de geração de energia no Brasil. Então vamos lá, ó. Quais são as vantagens? Fonte de energia renovável é a primeira e a maior vantagem de todas. É limpa no processo de geração. Ela não é limpa no armazenamento da água. Uma PCH não tem lago. Se não tem lago, ela não emite gás. Aí uma PCH é limpa. Como assim, professor? Ó, usina hidroelétrica são as grandes, tá, pessoal? PCH, pequena central hidrelétrica, ela não forma lago. Ela aproveita a própria queda, geralmente ela é construída numa cachoeira, ela aproveita a própria queda d'água para mover 1, 2 ou, no máximo, 3 turbinas. Essa aqui não, isso aqui é 8, 10, 12 turbinas. Então isso aqui, ó, tem que formar lago. Isso aqui não forma lago. PCH e UHE, tá bom? E ó, ela é eficiente quanto à produção de energia e produz uma energia mais barata. Então são as grandes vantagens da hidroelétrica. Quais são as grandes desvantagens que a gente tem que ter atenção?
os impactos ambientais que ela provoca, os impactos sociais que ela provoca. Alaga campos agrícolas, você tem que deslocar pessoas, você tem que indenizar as pessoas para saírem do lugar onde vai formar o lago, você tem desapropriação de terra, você tem, né, o deslocamento de animais, você tem um corte da vegetação. Então ela é muito impactante ambientalmente. Por isso, há um movimento contrário do Brasil continuar construindo usinas hidrelétricas. Não, chega, tá bom, o que tem aí, vamos partir para solar, vamos partir para eólica, vamos partir para outras matrizes. Hidrelétrica não dá mais para o Brasil ficar construindo, né? Muitas pessoas condenam, como condenaram o Belo Monte. Belo Monte, pessoal, ela foi pensada na década de 60, ela quase saiu na década de 80, ela só foi ser construída agora, já nos anos de 2000, 2010, para cá. Então veja o processo longo que foi Belo Monte. E o pior, gastou-se uma fortuna, desapropriou-se muita terra, produziu um impacto ambiental dantesco e ela tem sido um fiasco na produção de energia. Por quê? Porque para minimizar os impactos ambientais, a usina de Belo Monte usou uma tecnologia chamada fio d'água. Você diminui a formação do lago e aproveita mais a correnteza do rio. Só que o rio Xingu, como todos os rios amazônicos, no período mais seco, nas suas cabeceiras, eles diminuem muito o volume. E aí ela diminui muito a capacidade de geração. Então Belo Monte foi estimada para produzir uma quantidade de energia que ela não conseguiu nem chegar perto ainda. Ela está produzindo algo em torno de 2.500 megawatts-hora. 2.500 megawatts-hora. Só para a gente ter uma noção, pessoal, ó, Itaipu gera em média 12.000 megawatts-hora. Ela está produzindo 2.500. Em média. A expectativa dela era produzir quanto? 14. Poderia chegar a 14. Tinha-se noção que ela chegaria facilmente a 8. Caraca, não chega nem 20%. Não. Professor, e depois de Itaipu, o que é que mais gera? Tucuruí, 8. Lógico que em momentos do ano de pico, tá, pessoal? Isso aqui pode chegar a 10, isso aqui pode chegar a 14 e tal. Pode cair para 11, pode cair para 7, mas a média 8, 12. Belo Monte tem produzido isso, a estimativa era disso. Quer dizer, por enquanto ela tem se mostrado um fiasco. Tá? Então, assim, por isso que é complicado, né? Muito complicado. Agora, além dos impactos, as usinas, elas tendem a estar longe dos centros consumidores, o que encarece a transmissão. Tem muita gente que me pergunta o seguinte: professor, se a energia gerada pela uma usina é barata, por que ela chega tão cara? Porque a geração dela é barata, mas o transporte dela é caro, a transmissão. Você tem que transmitir, você tem perda, você tem manutenção, é cabo que rompe, né? Quer dizer, você tem que ter, né? Você tem que ter estabilizadores ao longo desse trajeto. Quer dizer, é caro transmitir essa energia. Então a geração dela é barata, mas a transmissão dela. Ao contrário de outras, olha só. Se a usina está aqui, o centro consumidor está aqui, é muito caro. Já uma térmica, você pode fazer mais próximo. Você pode instalar ela em qualquer lugar. A nuclear pode estar aqui próximo. Uma PCH pode estar aqui mais próximo. Agora uma UHE, geralmente ela vai estar distante. Pelas características físicas e tal. Porque ela tem que ser naquele lugar. A térmica, tu constrói onde tu quiser, pô. Se quiser derrubar. Isso, não, mas isso. Por exemplo, se quiser aqui, sei lá, Distrito Federal, só um exemplo fictício, tá, pessoal? Isso não vai acontecer. Ah, não, esse autódromo aí não está tendo serventia nenhuma para a população. Vamos desativar esse negócio, derruba isso aí e constrói uma usina termoelétrica ali. Pode. Lógico que tem um impacto, o órgão ambiental vai ter que licenciar tudo aquilo, mas tecnicamente pode. Agora, como é que a gente faz uma UHE ali? Não tem um rio, não tem uma bacia, não tem um talvega escavado, não tem como. Aqui não, aqui pode. Então, por isso ela tem esse problema, né? A transmissão da energia depois acaba se tornando muito cara, tá bom, pessoal? E ó, um outro problema dela, é muito caro você construir. Porque é caro a construção e é muito caro a desapropriação de terras. Imagina um lago como Serra da Mesa. Imagina quantas fazendas foram inundadas. E aí, simplesmente você chega lá e inunda? Não, tu é o proprietário da fazenda. Um dia o órgão ambiental chega até você e te avisa que você tem tantos dias, tal, porque a usina vai ser construída, você vai ter que sair de lá. Aí vai para a justiça, demora, indenização. O Estado vai ter que te indenizar pelo valor da tua propriedade. Então acaba que o custo dela é muito alto. E quando você tem que deslocar uma cidade? Tem que indenizar todo mundo, pô.
Então é caríssimo você construir uma usina hidroelétrica, tá? Seria aí uma outra desvantagem. Tá aqui, pessoal, noção espacial. Bacia do Rio Paraná, que mais gera. Bacia do Rio São Francisco. Bacia do Tocantins, Araguaia. Bacia Amazônica, as principais bacias geradoras de energia no Brasil. Aí é aquela historinha, de novo, lá da nossa noção espacial, que a gente já falou muito sobre isso. Bom? Olha aí, ó. Os rios, né? Tem a noção, ó. Rio Paraná, Rio São Francisco, o Tocantins, Araguaia, ó. Esse aqui é o Araguaia, aqui o Rio Tocantins, eles se encontram no Bico do Papagaio, aqui está Tucuruí, que é a maior usina puramente brasileira, tá, pessoal? Cuidado, a ESA também gosta às vezes de brincar com isso, tá? A maior usina hoje, puramente brasileira, em capacidade de geração, Tucuruí. Belo Monte era para ultrapassar, até agora não ultrapassou não. Tranquilo? Professor, mas por que dizem que é Itaipu? É Itaipu. Só que Itaipu não é puramente brasileira, ela é binacional, ela é do Brasil e do Paraguai. Então cuidado com isso. Binacional, Itaipu. O Brasil fica com a maior parte da energia. A energia que vai para o Paraguai, inclusive, o Brasil compra boa parte dela. Tá? Porque o Paraguai usa pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Tranquilo? Então aqui estão as grandes bacias. Professor, mas nessa bacia aqui é só aqui? Não, gente. Esse rio aqui, ó, cada lugar desse aqui que vocês veem assim, ó, vocês estão vendo? Que o curso dele tá mais, ó, é uma barragem de usina, ó. Olha isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, pessoal, são barragens de usinas, ó. É porque algumas são pequenas e não dá pra gente ver, ó. Balbina, isso é um monstro ambiental. A maior tragédia ambiental no Brasil, uma das maiores, está aqui, ó. Porque ela é um lago gigantesco, é um dos maiores lagos que nós temos no Brasil, formados por uma usina, e ela gera, acho que 250 megawatts, chega nem a 1000. Uma usina eólica pequena gera mais energia do que ela. E ela é um monstro de área ocupada. Então tudo isso aqui são usinas. Ó. Aqui está Itaipu, mas aqui tem uma porrada de usina. Aí, tá bom, pessoal? Assim como aqui, ó, no Rio São Francisco, Três Marias, Xingó, Moxotó, Paulo Afonso. Aqui tem, né, Urubupungá, tem uma porrada de usina, gente. É usina hidrelétrica o rio inteiro praticamente. Então essas bacias são as que mais geram. Número 1, e aí fica fácil entender, né? Olha já de cara aqui o eixo Rio-São Paulo. Tá aqui, ó. Belo Horizonte. Aí tu coloca Belo Horizonte, principal centro industrial do Brasil. Aí o resto tá aqui, ó. Curitiba, né? Porto Alegre. Então, a produção de energia sempre ficou por aqui, ó. Muito próximo. Aí o Nordeste aqui. Aí sim, aqui também muita, né? Três Marias aqui, mas daí você tem Xingó, Moxotó, Paulo Afonso, Sobradinho, né? Outra usina. Isso aqui tudo é cheio de usina também, elétrica. Tá? Então, e tentar estar mais próximo, né? Beleza? E aí, em um dado momento, a gente começou a construir aqui, ó, Giral, Santo Antônio, aí tem aqui na Volta Grande do Xingu, agora, Belo Monte. Então, a gente ter, assim, pelo menos espacialmente, a noção de onde estão essas usinas, tá? Rio Madeira, esse é o importante Rio Madeira. Lembra aquele da questão da borracha, da ferrovia, Madeira, Mamoré? Esse rio aqui, ó, o Rio Madeira, tá? Então, isso aí é uma noçãozinha que a gente tem que ter. Termoelétrica, pessoal. Podem ser instaladas, aqui são as vantagens, tá? Podem ser instaladas próximas das regiões consumidoras, aquilo que eu tinha mostrado para vocês. Então, isso é uma baita de uma vantagem. Isso, de transmissão, né? Você diminui muito isso. Ó. Apresenta o menor custo para instalação. Ela é barata também de ser construída. Em relação... Mas a vantagem também fica por aí. Tá? Pode ser construída próximo dos centros consumidores e ela é mais barata. Tá? E isso, obviamente, se comparar a uma hidroelétrica, a uma termonuclear, porque a termonuclear é térmica, mas ela não é barata. Pelo contrário, uma nuclear, inclusive, ela é cara e vai gerar uma energia muito mais cara do que as outras. Então, por isso que é muito questionável também a construção de usinas nucleares no Brasil. Professor, mas a França, o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos usam muito, mas eles não têm de onde tirar outra energia. O Japão, em 2011, com aquele acidente, né, do terremoto seguido de tsunami que atingiu a usina de Fukushima Daiichi, o Japão anunciou a paralisação das suas usinas nucleares. Só que um ano depois ele teve que voltar atrás, teve que ligar tudo de novo. Por quê? Ele estava tendo que importar petróleo para poder gerar energia. A balança comercial do Japão, que é favorável, começou a ficar desfavorável. De tanto petróleo que o Japão estava tendo que importar. Porque ele não tem petróleo no seu território. Aí o que o Japão fez? Não, reativa as nucleares, não tem como. A gente quer desligar, mas não tem como.
Então, os países que usam muito usina nuclear é porque eles não têm de onde tirar. Os caras não têm rio. O Japão não tem um rio para fazer uma usina de Três Marias. Não tem, é impossível. A Alemanha não tem, a Inglaterra não tem, a França não tem. Por isso que eles usam nuclear. E o Brasil? Qual é a justificativa para o Brasil construir usina nuclear? Foi no passado, né, durante os governos militares. Era o momento da Guerra Fria, a energia nuclear aparecia como uma tecnologia avançada, demonstração de poder, aí o Brasil desenvolveu o programa nuclear. Tranquilo? Inclusive com a intenção de construir também armamento nuclear, né? Ficou abandonado no meio do caminho. Mas o Brasil não precisa de nuclear. Pô, professor, mas a gente não pode ter? Pode, inclusive já dominamos a tecnologia, valeu demais, mas não tem um porquê você ficar gastando uma fortuna em usinas nucleares, sendo que você pode investir isso em outras fontes mais baratas. E o pior depois, a energia nuclear, a geração dela é a mais cara de todas. Mais cara do que a hidráulica, mais cara do que a térmica, mais cara do que a eólica, mais cara do que a solar. Por que tu vai investir numa energia que é extremamente cara? E além de cara, perigosa. A última vez que eu ouvi falar sobre energia nuclear era sobre um submarino que o Brasil estava desenvolvendo. Isso, é o programa ProSub. Aí o Brasil está construindo, sim. Aí eu digo que é extremamente importante o Brasil fazer isso, obviamente, na minha concepção. Por quê? Porque o submarino nuclear, as pessoas confundem, acham que ele vai disparar uma ogiva nuclear. Não necessariamente. O submarino nuclear ele é movido à energia nuclear. E isso dá para ele uma autonomia gigantesca. Para um país com litoral tão grande como o nosso, um submarino convencional ele não consegue fazer isso. Por exemplo, eles ficam basicamente no Rio de Janeiro. Um submarino convencional com motores a diesel, ele sai, ele chega no sul da Bahia, ele tem que voltar. Porque senão ele fica sem combustível. Já um submarino nuclear, ele sai e ele fica rodando, isso aí tudo. Anos depois ele volta para reabastecer. Ele só precisa emergir para trocar a tripulação. O último submarino nuclear nos Estados Unidos que voltou para abastecer, ele estava 22 anos no mar sem reabastecimento. Para isso é a grande serventia de um submarino nuclear. Ao contrário do que as pessoas imaginam, que é disparar uma ogiva nuclear. Não. Ele pode ter esse potencial também, mas o lance dele é a autonomia. Tá? Então, para o Brasil, que tem um litoral gigantesco, é importante ter um submarino nuclear, até mesmo para guarnecer a sua soberania. Agora, ficar construindo usinas nucleares não tem um porquê. O Brasil já tem Angra 1, funciona muito mal, porque ela foi um Frankenstein, reator americano, mas quem terminou a construção foram os alemães. Aí a gente tem Angra 2, funciona melhor. Essa aqui de tão ruim é chamada de usina vagalume. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Né? E o Brasil está construindo Angra 3. Que, para mim, é um erro dantesco. A gente não tinha que ter se metido nisso. Tinha que ter parado aqui. Tranquilo? E aí, o projeto, o Programa Nuclear Brasileiro inicial, o projeto era para a construção de 8 usinas. Inclusive uma no Distrito Federal. Duvido sair do papel. Duvido sair do papel a construção de uma usina nuclear no Distrito Federal desse tamanhozinho. Imagina o temor que vai ser, a preocupação que vai ser um negócio desse. A Angra 1 e Angra 2 é um temor terrível, tem todo um plano de segurança, aquela coisa toda, que duvido que se funcionaria o dia que precisasse. Com certeza daria algum problema. E aí partiria para outras regiões, Nordeste, Minas Gerais, tá? Mas para mim, eu acredito que vai parar em Angra 3. Que a gente não terminou ainda, era para ter ficado pronto acho que em 2016, depois foi 18, aí agora acho que não tem mais nem data. Já esqueceram a data dela. É melhor não fazer previsão. Então, assim, as térmicas têm essas duas vantagens. Pode estar próximo e é barata para fazer. Desvantagem, cara, você está investindo numa fonte não renovável. Qualquer investimento em fonte não renovável hoje é atraso de vida. O mundo já provou, o futuro tem que ser energia renovável. Tem que ser renovável. Ela é não renovável. Produz energia altamente poluente. Você queima combustível. Então também é muito complicado, tá, pessoal? E ela é pouco eficiente se comparada a outros sistemas de geração. Tá? As termonucleares, quais são as vantagens? Não polui enquanto produz energia. Na geração, mas ela produz as varetas radioativas, que tu tem que armazenar aquilo. Então, por exemplo, em Angra tem as piscinas de armazenamento das varetas. Isso fica armazenado dentro de piscinas. Em algum momento não vai ter mais espaço. Onde é que você vai colocar esse negócio? Aí a gente vai ter que começar a fazer o que a França faz, o que a Alemanha faz, o que o Japão faz. O que eles fazem? Lançam no oceano. Botam isso dentro de containers e lançam no oceano. Gente, pode demorar 50, pode demorar 100, pode demorar 200, pode demorar 300 anos. Em algum momento eles vão começar a romper. E quando esse troço começar a romper dentro do oceano, o que isso vai provocar em ter
de impacto ambiental para a humanidade. É um problemaço. Então, isso aqui é muito complicado, tá? Ó, não dependem de sazonalidade climática, como depende a hidrelétrica. No período seco, ela perde potencial. A nuclear não, vai gerar a mesma quantidade, a térmica também a mesma quantidade, tá? Podem ser instaladas próximas às regiões consumidoras. Lembrando do caso de Chernobyl, né? De 3 Mile Island, nos Estados Unidos. É isso, poder pode, só que se der merda, aí você já sabe que o problema é grande e é grandioso mesmo. As desvantagens, não renovável também. Tá? Produz resíduo nuclear, as varetas radioativas, riscos de acidente. Seriam as maiores desvantagens. Ainda tem uma outra desvantagem aqui, a energia é muito cara. Né? Ela produz uma energia cara porque o processo é muito complexo. Tá? Essa aula já está lá disponível para vocês direitinho. As termonucleares, sempre muito polêmico. Né? O mundo vive uma cruzada contra as usinas nucleares. Pelo que sempre representou, né, o risco. O primeiro acidente lá em 3 Mile Island, nos Estados Unidos, comoveu muito o mundo, mas ficou um negócio meio contornado. Mas depois de Chernobyl, velho, em 86, aí lascou. Aí o mundo se virou contra a energia nuclear de uma forma impressionante. Tanto que vocês viram agora, né, na guerra da Rússia com a Ucrânia, de novo Chernobyl veio à tona, né? Porque a movimentação, tropas, veículos, tudo, né, vários países na Europa começaram a registrar um elevado índice de radiação na atmosfera. Poeira, né, levantada com radioatividade, vários centros de controle em outros países começaram a identificar. Vejam, o acidente ocorreu em 86, gente. Então, próximo aí de fazer 40 anos desse acidente. E até agora a gente vive consequências dele ainda. Então, daí a preocupação, né, com a nuclear. Tranquilo? Então, essas vantagens, essas desvantagens, a gente tem que ter uma noção e aí pensar nisso aqui, né? Nos hidrocarbonetos. O que são isso? Os combustíveis fósseis. Tá, pessoal? São compostos orgânicos, né? Que no processo de decomposição, eles acabam se decompondo na ausência do oxigênio. Para formar petróleo não pode ter oxigênio junto. Tá? Então é matéria orgânica soterrada. Matéria orgânica marinha vai dar origem ao petróleo. Matéria orgânica, né, vegetal vai dar origem ao carvão mineral. No processo de decomposição, isso vai formar o gás natural. Tá? Então isso são os hidrocarbonetos. Tá? Por que eles estão sempre associados, pessoal, à rocha sedimentar? Muita gente pergunta isso, né? Rocha magmática, rocha metamórfica, esquece combustível fóssil. Os combustíveis fósseis vão aparecer em rochas sedimentares. E a explicação é muito simples, tá? Formação geológica, bacias sedimentares. Você não vai ter combustível fóssil em maciço antigo. Você não vai ter combustível fóssil em dobramento moderno. Você vai ter combustível fóssil em bacia sedimentar. Por quê? Áreas mais baixas. Por exemplo, matéria orgânica, micro-organismos, plâncton, fitoplâncton, marinho. Se deposita no fundo. No tempo geológico, isso aqui vai ser coberto por camada de sedimentos de solo. Pronto, eliminei o oxigênio. A decomposição desse negócio agora pode dar origem ao petróleo. E aí o que eu vou ter nessas camadas aqui de sedimentos? A petrificação desses sedimentos. Então por isso que sempre vai estar associado à rocha sedimentar. Rochas sedimentares sempre. Porque eu preciso soterrar aquele material. E eu vou soterrar ele com o quê? Com sedimento. Areia, silt, argila. Ao longo do tempo, pressão e temperatura, isso vira rocha. Sedimento vira rocha sedimentar. E isso aqui, as partes mais baixas do relevo. Por quê? Porque esses sedimentos estão saindo daqui, ó. A erosão está fragmentando isso aqui, o vento, a gravidade, a água está levando esses sedimentos para cá. As partes mais baixas do relevo, que recebem o sedimento, são as bacias sedimentares. Deixa eu colocar sedimentação aqui. Então, por isso, combustíveis fósseis sempre associar a bacias sedimentares e a rochas sedimentares. Beleza, pessoal? Tranquilo? Nunca há outras situações. Quais são os principais hidrocarbonetos? Petróleo, carvão mineral e o gás natural. Tá bom? Esses são os 3 principais, mas tem outros também. Aí a gente está aí, ó. Carvão mineral, pessoal. Basicamente, a gente tem matéria orgânica vegetal soterrada. Aí isso é que vai dar origem ao carvão, tá? Ó, período de formação de aproximadamente 300 milhões de anos, aquilo que eu já tinha falado com vocês. Beleza? Aí só para a gente ter uma atenção. Por incrível que pareça, eu sou contra, não acho que isso seja bacana, mas de vez em quando a ESA gosta de falar sobre isso aqui. Ó. Gente, eu não recomendo vocês estudarem eras geológicas, porque é um negócio complexo para pouca serventia. Não sei para quem é geógrafo, para quem é geólogo.
Tá? O que eu recomendo para vocês nesse momento aí? Armazena essa informação, decora mesmo. Combustível fóssil, era paleozoica, período carbonífero. Pronto. Só pensa isso aqui, ó. É a única situação que eu já vi a ESA cobrar a era geológica de vocês, falando de combustível fóssil. Eu nunca vi nenhuma outra situação. Então, ó, era paleozoica. Dá uma decoradinha nisso aí. É uma coisa muito pontual para vocês quererem pegar uma tabela de era geológica e aprender aquilo. Não vale a pena. Não mesmo, tá bom? E aí a gente vai ter isso aqui, ó. Quais são os tipos de carvão? Isso aqui é bom a gente ter atenção, tá? Ó, turfa, liito, hulha e antracito. Tá, pessoal? Beleza? São os 4 tipos. Tá? São os 4 tipos de carvão. Do pior para o melhor. O que indica que é o pior para o melhor? O grau de pureza e concentração de cadeias carbônicas. Presença de água, de matéria orgânica não completamente decomposta, prejudica a qualidade. Por quê? Diminui o potencial de queima, de liberar energia. Então, olha a turfa, 55% de carbono, 45% é matéria orgânica não decomposta e água. Ela é péssima. Ela serve? Serve, mas ela tem que ser processada industrialmente. Ela tem que ir para um forno, para secagem e tal, um monte de coisa. Isso o Brasil produz, turfa. Tá? A cadeia carbonífera no sul do Brasil tem turfa. Tem liito também, ó. Liito é o segundo. Olha lá o teor de carbono nele, 65% a 75%. Isso ainda é um baixo poder calorífico, tá, pessoal? Beleza? É como se fossem estágios de evolução na produção do carvão, na evolução, na formação do carvão. Então, no estágio inicial, você vai ter a turfa. Se você retirar agora, ele não está completo ainda. Então, vai ter muita água e vai ter matéria orgânica não decomposta. Então, por isso que ele é ruim. Depois, o liito. A hulha já tem um índice melhor, né, pessoal? Já é uma coisa aí muito bacana. Porque olha lá a hulha, ó, 80%, tá, pessoal? 75%, podendo chegar até 90%. Podendo chegar até 90% da concentração da matéria ali de cadeia carbônica. Ó, bastante usado para a produção de coque. O coque, pessoal, é justamente isso, tá? É o tal do carvão siderúrgico. Você pega a hulha, o Brasil faz isso, tá? Você pega a hulha, vai processá-la industrialmente. Você vai levar para o forno, você vai secar e você vai transformar naquelas bolinhas assim, ó, mais ou menos desse tamanho assim, ó. Assim. Vocês já repararam que tem uma... Shopping tem muito isso. Nos vasos de planta tem umas bolinhas. Eles botam assim umas bolinhas, aquele negócio. Aquilo é argila expandida. O coque é muito parecido com aquilo. Muito parecido com aquilo. O que é que eles fazem no coque? Né? O processo de coqueifação. Coqueifação ou pelotização. Você vai pegar a hulha, vai aquecer para retirar um pouco da umidade dela, não vai queimar, vai só aquecer para retirar a umidade e vai formar essas bolinhas. Por que vai se formar essas bolinhas? Facilita o transporte, facilita a utilização depois. Tá? Por isso que é chamado de pelotização. Pelota, né? Bola. Tá? Então, pelotização ou coqueifação. E aí esse coque, que é o chamado de carvão coque, ele vai ser transportado para as usinas siderúrgicas do sul do Brasil, de Santa Catarina, para a região siderúrgica, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. E esse coque é que vai para o alto forno, para gerar calor e poder derreter o minério, produzir o aço, produzir, né, ali o que as siderúrgicas produzem, um alumínio, seja lá o que for. Isso é o tal do carvão siderúrgico. Tranquilo, pessoal? Ele basicamente é feito com a hulha. Brasil produz hulha, Brasil? Produz. Pouco, mas produz. Tá? E a melhor qualidade, o carvão top, é o antracito. Chega a 95% de concentração carbônica, tá, pessoal? Olha lá, ó, maior poder calorífico de todos, é o melhor, também o mais raro, obviamente, né, pessoal? Corresponde apenas a 5% do consumo mundial. E aí, o antracito ele é muito utilizado já na mistura com o minério para produzir o aço carbono. Então, para você dar resistência ao aço, não pode ser só manganês e ferro. Você tem que adicionar uma quantidade de carvão, tá, pessoal, de carbono, para ele ganhar mais resistência
ganhar as características do aço, por exemplo, da construção civil, o aço industrial de uma forma geral, que é chamado de aço carbono, tá? Então o aço carbono ele precisa da introdução de carbono que é feito a partir do antracito. Beleza? Professor, o Brasil então, vamos lá. É bom a gente saber isso aqui? Eu faço o seguinte, eu peguei todos os nomes, a turfa, tá, pessoal? O liito, a hulha e o antracito. E eu sempre lembro do nome Tulha. O nome Tulha nunca me deixa esquecer das 4 variáveis na ordem, né? Porque você lembrar das 4 é fácil. Agora, na ordem, às vezes, pega um pouquinho. Então, ó, turfa, liito, hulha e antracito. Beleza? Isso aí vocês têm que, às vezes é bom lembrar, é bom saber, porque isso aí pode apertar alguém, tá? Tá aí, pessoal, e no Brasil, olha aí, ó, isso também já vi cair na ESA, tá? O cinturão carbonífero, e não foram poucas as vezes não, já vi acho que umas 3 vezes isso aí cair em provas antigas da ESA, aí, umas 4 vezes mais ou menos. O cinturão carbonífero no Brasil, ou conhecido também como S do carvão. E aí fica fácil na imagem saber por que é S do carvão, né? O S do carvão está aí, ó, pessoal, tá? Quem é o maior produtor? Santa Catarina. Tá aqui, ó. Essa região aqui em especial, ó, Siderópolis, Lauro Miller, Criciúma, aqui é de onde mais se produz carvão mineral no Brasil. Aí qual é a lógica aqui? Produz-se o carvão, tem uma ferrovia que leva até o porto, né, que é a famosa ferrovia Tereza Cristina, e aí dessa ferrovia embarca-se em navios que vêm para cá, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, que daí vai abastecer a região siderúrgica do Brasil. Tá? Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, o carvão aqui, se explora o carvão mineral aqui, a hulha, tá, pessoal? Em especial, hulha e o liito, produz-se o coque e o coque é transportado até a região siderúrgica no Brasil. Tá? Então, quem mais produz carvão no Brasil, Santa Catarina. Em especial aquela região ali, Criciúma, Siderópolis, Lauro Miller, ali que está o centro da produção do carvão no Brasil. O petróleo. Gente, o petróleo a gente já falou um pouco dele, né? O processo de formação é muito parecido, com uma grande diferença. O petróleo é basicamente a sedimentação feita em matéria orgânica de origem marinha. Tá, pessoal? E matéria orgânica não necessariamente só vegetal, animal também, plâncton, zooplâncton, fitoplâncton, tá? Então, você tem no processo geológico isso muito depositado no fundo dos oceanos, e aí você tem a regressão marinha, né? Você tem o recuo por conta da movimentação de placas, e você tem um processo de sedimentação nessas partes baixas, ou a própria sedimentação nos oceanos. Então, por isso que o petróleo está muito associado ou aos litorais ou às zonas oceânicas, tá? As partes baixas do relevo. Tranquilo, pessoal? Então a gente tem que ter uma noção um pouquinho disso aqui, tá? E aí o que acontece? Ele pode ser formado em lagos também, tá? Não necessariamente oceano, em lagos primitivos. Tranquilo, pessoal? E aí a gente vai ter como mais importante isso aqui, ó. Olha lá, as maiores reservas de petróleo do mundo, pessoal. Reserva, tá? Não quer dizer que seja explorado. Venezuela, Arábia Saudita, Canadá. Isso aqui é muito bacana, tá? Isso fala muito da geopolítica da Venezuela. As maiores reservas de petróleo do mundo são da Venezuela. E a gente sabe que é uma fonte não renovável. E a gente sabe que 35% da energia do mundo depende do petróleo. Então isso coloca a Venezuela no topo da geopolítica mundial. E isso, né, não é o caso, não cai na prova de vocês, mas isso faz a gente entender um pouco melhor as questões que envolvem a Venezuela. E até mesmo o Brasil nos últimos anos, tá? Porque nos últimos anos, com as descobertas do pré-sal, o Brasil vai fazer isso aqui, ó. Se as pessoas tivessem noção disso, elas iam ver muitas coisas com outro olhar. Tá, pessoal? Olha onde você está colocando o Brasil. Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã, tranquilo? Iraque, Rússia, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, que é o maior produtor. Tá? Líbia, Nigéria, Cazaquistão, China, Catar e o Brasil. Só que o Brasil aí ainda vai
Tá? Ele vai dar um salto significativo aí quando o pré-sal estiver sendo completamente explorado. Então a gente tem que ter atenção. Gente, as reservas de petróleo no Brasil, nas áreas de bacias. Bacia sedimentar, ó. Maciço antigo, ó, não tem petróleo. Áreas planáuticas, ó, Planalto das Guianas. Só lembrar lá da classificação do relevo, a gente já estudou. Né? Pode ser até a do Assis Absaber mais simples. Onde tem planalto, maciço antigo, não tem petróleo. O Brasil não tem dobramento moderno, Cordilheira dos Andes, a gente já estudou isso, está aqui. Então o que é que sobrou em amarelo? As partes baixas do relevo, bacias sedimentares. Então onde tem bacia sedimentar, pode ter petróleo. Ó, petróleo na Amazônia. Tem gente que acha que é loucura ou um absurdo. Não, é uma bacia sedimentar, tem petróleo. Qual é o problema? Não é viável você explorar aquele negócio, tá bom? No mar, aqui ó. Principal área, tá aqui ó. Isso aqui a gente tem que saber, tá pessoal? Região que mais produz petróleo hoje no Brasil, Bacia de Campos e a Bacia de Santos. São Paulo e Rio de Janeiro, são os dois grandes produtores. A partir da década de 80, pós-crise do petróleo. Aí eu já expliquei o porquê, né? O Brasil foi louco em investir na Petrobras para descobrir petróleo porque o preço disparou, tá? E aí nos anos 2000 o Brasil descobre o pré-sal. O pré-sal está aqui, ó. Isso é o pré-sal. Tá, pessoal? Veja, a área que se estende do Espírito Santo até Santa Catarina. Então, aí, aquilo ali é o pré-sal. É a bacia de Campos, é a bacia do Espírito Santo, é a bacia de Santos. São as principais áreas produtoras de petróleo. Até aquele momento, quem mais produzia petróleo? Aqui, ó, Recôncavo Baiano e a bacia Sergipe-Alagoana. Essa era a principal região produtora de petróleo. E isso, pessoal, aqui eu tenho que ter atenção que não é só no mar. Aqui essa produção até então era no continente, tá? Como ainda tem hoje. Posteriormente, na década de 80, nós fomos para o petróleo chamado offshore, né? Que é produzido no mar. O onshore é no continente. Tá? Então, essa noção espacial. Pode falar? Essas outras companhias referente aqui. Isso aqui são os leilões nos últimos anos que o Brasil fez, e algumas companhias compraram, né, o direito de explorar alguns desses poços aí. Aí são outras companhias, Aí está aí a Total francesa, está aí a americana, está aí a BP, a anglo-holandesa British Petroleum, que é a famosa BP, está aí a Total francesa, tem uma chinesa aí no meio também, que me fugiu o nome agora, tá? A Petrobras. Então, isso aí está já sendo os leilões dos poços. O que o Brasil faz? Pega um poço de petróleo com uma estimativa e faz um leilão. Olha, quem paga mais para explorar esse poço aqui? Aí a Petrobras faz sua proposta, a Total faz a proposta, a Texaco faz uma proposta, a Shell faz a proposta, a BP faz e o vencedor fica com aquele poço e aí pode explorar. Tranquilo? Beleza? Show de bola, gente. Então, noção espacial também é importante. Petróleo importantíssimo, gente. Bacia de Campos, Bacia de Santos, essas duas, São Paulo e Rio de Janeiro, litoral, vocês têm que ter aí total noção, tá? Com destaque ainda maior para a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Ela é a primeira colocada. Tá aí, ó. Distribuição, né, pessoal, de petróleo por estado. Olha o que eu tinha acabado de falar da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Olha isso, gente. Olha a Bacia de Campos. Né? Olha a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Aí depois a Bacia de Santos, São Paulo, tá? Depois a Bacia do Espírito Santo. Então, se vocês pegarem essas três bacias aqui, pronto, a produção de petróleo no Brasil basicamente está aí. Especial Rio de Janeiro, disparado. E aí depois a gente vai ter lá o Rio Grande do Norte produz, a Bahia produz, outros estados produzem, né? Sergipe produz, tá, pessoal? Inclusive, mas está aí de onde que vem o petróleo brasileiro. Rio de Janeiro, São Paulo, Bacia de Campos. E não basta saber Rio de Janeiro e São Paulo, é importante saber o nome da bacia, tá, pessoal? Bacia de Campos, né? Tem o município de Campos, no Rio de Janeiro. E a Bacia de Santos, que também tem a cidade, né, de Santos, o município de Santos, em São Paulo. Beleza? Gás natural. Gente, o gás natural ele vem sendo mais utilizado. Por quê? Porque ele é menos poluente do que o petróleo e o carvão. Então, dos três combustíveis fósseis aí disponíveis, ele é o menos degradante. Eu não estou dizendo que ele é limpo, estou dizendo que ele é menos degradante. Tá? Ele emite a menor quantidade de gases poluentes em relação aos outros estados. E ele pode estar associado ou não ao petróleo. Geralmente, no poço de petróleo também tem um gás natural.
O problema é que o processo de extração e captação é diferente, tá? Ou você pode ter campos de gases isolados, somente gás. Inclusive com alguns processos que muitas vezes são complicados, né? Esse gás, muitas vezes, você chegar até ele, você tem que ir explodindo, você tem que ir fragmentando a rocha, né? Provocando um impacto ambiental muito grande, né? Deslocando a rocha com macacos hidráulicos, aquela coisa toda, até tu ter acesso ao gás e captar esse gás, tá? Ele é muito utilizado nas indústrias para a produção de energia. E o Brasil, inclusive nos anos 2000 também, investiu na importação do gás natural vindo da Bolívia, né? Foi quando o Brasil construiu o famoso gasoduto Bolívia-Brasil. Professor, é Bolívia-Brasil ou Brasil-Bolívia? Bolívia-Brasil porque o gás vem da Bolívia para cá. A gente não manda gás daqui para lá. Tá? Muita gente reclamar, falar assim, professor, mas porque o Brasil é maior? Tal. Não, gente, mas não tem nada a ver com o tamanho do país, com o investimento, não tem nada a ver. Tem a ver com o sentido do gás. O gás sai da Bolívia e vem para o Brasil. Por isso que ele é chamado gasoduto Bolívia-Brasil e não Brasil-Bolívia. Tá? Porque daqui para lá não vai, só vem gás de lá para cá. Acabou? Acabou. Acabou. É isso mesmo, é até o gás natural mesmo que a gente ia falar. Deixa eu só ver com vocês o seguinte. Para a gente encerrar isso aqui, pessoal, é bom porque energia é uma coisa que cai muito na prova de vocês, tá? A gente já matou energia na aula de hoje. E aí eu gostaria, para a gente finalizar toda a parte de energia, eu vou colocar lá os exercícios para vocês, tá, meninos? De indústria e energia. Já vou colocar os dois, vocês ficam lá brincando com essas questões. Só que antes, eu gostaria de fortalecer com vocês essa ideia aqui, ó. Os mapas estão ali. Usem os mapas mesmo, tá, gente? Principalmente o do carvão, acho que é facinho, né? Carvão ali é tranquilinho, mas eu já vi cair tantas vezes que eu sempre fico meio receoso com esse mapinha aí, tá? Ó, o carvão já passou. Esse aqui, ó. Eu sempre fico meio, tá, galera? Não deixem passar batido, tá? Maior produtor Santa Catarina, a maior reserva é Paraná, tá? O Rio Grande do Sul também produz, mas quem lidera aí a produção é Santa Catarina. Esse mapa aí eu tenho sempre muito receio, então vocês devem dar uma fortalecida, é o que mais cai. Isso aqui, tá? O petróleo, isso aqui, ó, ter essa noção também. Essas bacias, tá, gente? Recomendo muito vocês terem a noção dessas bacias. Bacia de Campos, Bacia de Santos, tá? Isso aí é muito importante. Recôncavo Baiano, pessoal. Né, que era uma região de muito destaque até a década de 80, tá? Sergipe, Alagoas, a Bacia Potiguar, Ceará lá também, essas bacias são muito importantes, tá? Só para a gente aproveitar aqui e fazer um fortalecimento de algumas coisas. Isso aqui, ó, a tulha, lembra? É uma anotaçãozinha de orelha de caderno, né? Tulha, tufa, lignito, ulha e antracito. E aí, obviamente, dá um destaque em maiúsculo, né? Para você lembrar, né? Que é isso aqui, né? A tufa, lignito, ulha e antracito. Isso é muito importante. E aí eu gostaria de voltar um pouco nisso aqui com vocês, ó. Ah, não, mas não tem mais. Isso aqui, ó. Sempre, obviamente, é importante a noção espacial, falei muito isso com vocês. E aí, para a gente encerrar a nossa aula hoje, impactos ambientais na questão das bacias. Lembra que eu falei de uma bacia, uma represa, uma UHE chamada Balbina, que é essa aqui, ó, ao norte da cidade de Manaus. Qual é o grande problema dessa usina? E por que ela é uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil? Por conta disso aqui, ó. O que você precisa para construir uma UHE, uma usina hidrelétrica, durante muito tempo? Volume de água, que nunca foi um problema para o Brasil. Os rios que nós temos, as bacias que nós temos, é um negócio assustador, impressionante, né? Aqui no Distrito Federal não, pelas dimensões do território, nós não temos grandes rios aqui, né? Temos muitas nascentes, mas não temos grandes rios. Mas a quantidade de grandes rios que o Brasil tem é um negócio fora do comum, fora do normal, tá? Só que a gente precisa... Oi? Isso, relevo muito favorável também. Só que além do volume de água, você precisa também, pessoal, de um relevo. O relevo é um elemento fundamental.
Por quê? Você precisa de um relevo que a gente chama de relevo encaixado. O que seria um relevo encaixado? Isso aqui, ó. Gente, Balbina, ela foi construída numa área onde o relevo basicamente é isso aqui, ó. Já Itaipu, que é um fenômeno, foi durante décadas, desde quando ela foi inaugurada até agora, ano 2015, a maior usina hidrelétrica do mundo em potencial de geração. E foi passado por três gargantas na China. Né? E por que Itaipu se tornou um fenômeno extraordinário? Porque Itaipu encaixou de forma perfeita isso aqui, ó, volume e relevo. Né? O relevo onde Itaipu foi construído é um relevo assim. Ó. O que na prática isso produziu? Isso produziu um lago pequeno e com muita pressão. O que isso vai te gerar? Pô, se tu tem muita pressão, na hora que você pegar a represa, pô, a energia cinética é um negócio fenomenal. Na hora que tu pegar aquele paredão, meu amigo, com água, né, que aquelas tubulações gigantescas, sair daqui, essa água vai sair daqui numa força, né, numa energia extraordinária para gerar lá a turbina que está aqui e gerar energia. Já Balbina, ela foi construída, pessoal, numa área onde você não tinha um relevo muito favorável. E você não tinha uma tecnologia adequada na época. Então precisou-se de um lago gigantesco e pouca pressão. Qual foi o resultado final disso? Um impacto ambiental assustador, porque olha a área que tu tem que inundar. Quanto de floresta amazônica aqui foi inundada? E aí qual é o problema? Quando ela foi construída, não se tinha, né, um processo de licenciamento ambiental que se tem hoje. Hoje não vai deixar ninguém construir uma usina dessa, numa área dessa, com a tecnologia. Não deixa. E outra coisa, se você for usar uma tecnologia mais moderna, beleza, mesmo assim tu tem que fazer o corte raso da vegetação, que é tirar as árvores. Hoje é o entendimento que se tem de licenciamento, né? E alguns dizem por aí que é, né, que o meio ambiente emperra o desenvolvimento. Não, gente, não é que emperra o desenvolvimento. As questões ambientais, elas cobram que as coisas sejam feitas de forma a trazer menos prejuízo possível, pô. Balbina, para vocês terem uma noção, não teve recompensa ambiental. Ela foi construída e pronto. Belo Monte, no Rio Xingu, teve muito impacto ambiental, só que teve compensação ambiental. A concessionária que eu construí, ela assumiu uma série de compensação, recuperar a área, fazer o esgotamento sanitário de uma cidade, construir uma escola na outra, botar um sistema de água tratada em outra cidadezinha que ia ser afetada. Quer dizer, eu estou provocando um impacto ambiental, mas eu vou dar um retorno para a sociedade. Isso aqui não teve. Tá? E aí, como não teve corte raso da vegetação, imagina, tudo isso aqui é floresta amazônica, pessoal. Tudo isso aqui foi inundado num lago gigantesco. Já que, além de eu não ter uma área florestada, eu tinha uma área de campo, ou seja, praticamente não teve matéria orgânica inundada, olha o tamanho do lago. O impacto ambiental é muito menor. A eficiência, extraordinária. Já essa aqui não. Aí o que começou a acontecer? Décadas depois, essa madeira, essa matéria orgânica toda morreu e ela está lá embaixo do lago em decomposição. Né? Então o impacto ambiental disso aqui é um negócio extraordinário em relação a isso. E eu não estou dizendo que Itaipu não produziu. Itaipu produziu um impacto ambiental gigantesco. Tanto, pessoal, que para construir a usina aqui, você tem que desviar o rio. Né? E o processo de construção é um negócio extraordinário. Os caras pegam uma área lateral do rio e eles vão explodindo e escavando. Imagina o que tu tem que escavar e explodir para dar conta de toda aquela água passar do Rio Paraná. É um rio gigantesco. Aí chega um momento que os caras fazem um canal paralelo, o canal fica pronto, eles explodem a última parte, a água do rio sai e dá a volta para poder construir a barragem. Essa barragem é monstruosa. Acho que ela tem 100 e poucos metros de altura, um negócio assustador. Aí depois tu bloqueia esse canal, a água do rio vem e ela fica, né, fechada pela usina. Então, assim, o impacto ambiental é dantesco, mas como esse aqui é algo muito maior. Por isso, aquela questão que eu falei com vocês, de ser uma energia limpa. Ela é limpa no processo de geração. Aí eu tenho que ter muita atenção para a questão. A questão está falando de quê? Da geração da energia, ela é limpa. Está falando de todo o processo, aí ela não é mais limpa, ela é suja. E aí está aqui a explicação porque ela é suja. Ela vai liberar metano.
Tranquilo? Já por conta da experiência de Balbina, como é o nome, professor? A usina de Balbina. Já pela experiência de Balbina, se atravancou muito a construção de Belo Monte. Tanto que quando Belo Monte foi construída, o relevo é muito parecido. Professor, mas eu ouvi dizer que a bacia amazônica é que tem um maior potencial. Como é que ela tem um maior potencial se o relevo é assim? O problema é, olha onde Balbina foi construída. Olha onde o Belo Monte está sendo construída. Isso, show de bola, o baixo curso. O grande potencial da bacia amazônica, pessoal, é porque eu estou fazendo isso aqui, ó. Isso é bacia amazônica. Pelo amor de Deus. Tamanho desse negócio. E vocês lembram o que é uma área planáutica? Planalto das Guianas? E aqui também é uma área planáutica. O potencial aqui é muito elevado. Só que aqui a gente já tem uma outra questão que talvez não atenda muito. É o volume de água. Alto curso do rio. O volume é reduzido. Onde é que você vai ter um volume de água muito grande? Aqui. Só que daí o relevo não encaixa bem. Diferente do rio Paraná, que corre em cima de um planalto. Então ele tinha volume e tinha relevo encaixado. Então quer dizer, apesar do potencial energético, é sempre complicado. Vale a pena. É sempre complicado, mas vai construir cada dia mais. Já tem aqui, ó, Santo Antônio, Giral, Balbina, já tem outras também, e Belo Monte. Mas já tem essas 4 grandes aí, vão construir outras. E aí qual é o problema aqui? Que hoje já se tem uma tecnologia muito diferente, né? Por exemplo, a polêmica Belo Monte foi polêmica, tá, pessoal? Isso aqui na década de 80, os povos indígenas da região do Xingu, gente, tem uma cena que é clássica, né, na história do Brasil, é o diretor da, se não me engano, é o da Eletronorte, ou da Eletrobras, que na época era tudo estatal, né, não era privada. Eu estou na dúvida só se era da Eletrobras ou da Eletronorte. Ele está lá no Xingu, fazendo uma reunião com os índios, explicando, né, como é que vai ser o processo de construção. Uma índia pegou um facão e botou no pescoço do cara, chegou a cortar o cara, tal, não sei o quê. Foi muito tenso a história para construir Belo Monte. Belo Monte não foi à toa que ela saiu, justamente por conta da experiência de Balbina. Balbina é uma catástrofe, é uma tragédia isso. Balbina chegou um momento que a operadora da usina teve que contratar até equipe de mergulhadores para cortar a madeira embaixo da água. Né? É um tipo de motosserra, né? Mas que não é a gasolina, é um outro sistema, né? É pneumático, tal, não sei o que, para cortar. Por quê? Porque até navegar no lago de Balbina não dava. Porque o que se prega muito com as usinas hidrelétricas? Que ao se formar um lago, você não gera só energia. Você promove o que a legislação ambiental recomenda, que é o tal do usos múltiplos. Quando tu forma um lago, você fomenta o turismo, você fomenta a pesca, você fomenta o transporte. Olha a Serra da Mesa. Serra da Mesa virou As cidades próximas cresceram. Por quê? Porque atraiu muita pesca, o turismo. Né? E Balbina não teve nada disso. Por que não teve nada disso? Pela região e por esse problema do lago. De vez em quando você estava no lago de Balbina, daqui a pouco subia um tronco de árvore. Do nada. Apodrecendo, se soltava, aquilo subia de uma vez. Então você teve que começar, porque até a navegação era impossível. Então você formou um lago gigantesco, um impacto ambiental só para gerar energia. Já quando você constrói uma usina tendo atenção com as questões ambientais, além de gerar energia, você pode usar para irrigação, você pode usar para o transporte, você pode usar para a pesca, você pode usar para o turismo. Vocês entendem que fica mais fácil justificar o impacto ambiental? Eu vou produzir um impacto ambiental, mas eu vou gerar energia, eu vou fomentar a pesca, eu vou fomentar o turismo, eu vou fomentar, quer dizer, uma série de outras atividades econômicas vão trazer benefícios. Já nesse caso não teve. Então, Belo Monte já foi pensada numa tecnologia chamada fio d'água. E aí o que é o fio d'água? Não é formar um lago gigantesco, é aproveitar o máximo do próprio curso de água para você construir. E as usinas, as turbinas vão estar aqui dentro desse paredão. Acho que são 15, se não me engano, na de Belo Monte, não tenho certeza, né? E o próprio fluxo de água vai mover isso. Obviamente que você vai, né, pessoal, aumentar isso aqui. Porque você vai desacelerar o fluxo da água, então obviamente que você vai aumentar. Mas você não vai formar um lago gigantesco.
né? Essa é a ideia do fio d'água. Olhando por outro ângulo, é como se fosse, né? O paredão, o rio e as turbinas ficam aqui dentro. O próprio fluxo de água vai gerar essas turbinas, né? Só que o problema que tem ocorrido é isso. A movimentação de cheia, né, e vazante do rio Xingu é muito alta. Então ela acaba não alcançando o potencial gerador que foi pensado, né? O potencial de geração que foi se imaginado para a usina de Belo Monte. Por isso que ela se tornou muito polêmica. Então, cuidado com esses impactos ambientais e cuidado com a usina de Belo Monte. Rio Xingu, Santo Antônio e Giral, Rio Madeira, tá, pessoal? Tucuruí, a ESA é a prova que cobra isso de vocês, ó. Então vou até sinalizar aqui para vocês, ó. Em termos de usina, Balbina, Santo Antônio, Giral, tudo isso aqui, ó, Rio Madeira, tá? Rio Xingu, Pará, tá, pessoal? Aqui é a usina de Belo Monte. O que eu chamo a atenção também de vocês, além dessas aqui, que a ESA costuma muito falar dela, além de Belo Monte, Tucuruí, Rio, Tocantins, Araguaia. Tá? Então não deixe de anotar essas usinas. Giral, Santo Antônio no Rio Madeira, Belo Monte no Rio Xingu, Tucuruí no Tocantins, Araguaia. Não deixem de anotar, pessoal, aqui, Três Marias, Rio São Francisco, a usina de Três Marias, tá? Então, Rio São Francisco, o Velho Chico, a usina de Três UHE, de Três Marias, tá? Sobradinho, outras usinas aqui, ó, tudo no Rio São Francisco. Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó, Moxotó. Tá? E isso de vez em quando pode aparecer, pode ser cobrado de vocês. Rio Paraná, em especial a UHE de Itaipu. Essas todas, em algum momento, a gente vê sendo cobrado muito em provas, tá? Se o pessoal aí em casa não deu para ver no mapa, mas eu acho que deu para escutar, tá tranquilo, né? Porque eu fui falando o nome do rio, o nome da usina. Então, de novo, Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, tá? Rio Xingu, usina de Belo Monte. Rio Tocantins, Araguaia, usina de Tucuruí, observação para essa, a maior puramente brasileira. Pelas previsões, seria ultrapassada por Belo Monte, mas até agora não é uma realidade. Rio São Francisco, Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso e o complexo Xingó-Moxotó. Rio Paraná, a usina de Itaipu, a maior brasileira, mas ela é uma binacional, ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. Tá bom? Com o Brasil consumindo 75% da energia dela. Beleza? Então, isso aí, gente, a gente tem que ter uma noção em termos de geração. A ESA gosta muito de falar sobre isso. No mais, gente, fechamos energia. O que a gente faz na aula de quinta-feira? A gente mata mais uma, a gente adianta lá mais uma temática, tá bom? Aí, por exemplo, transporte. Pô, transporte com indústria e energia, basicamente a gente já matou transporte. Como transporte não tem um lado muito conceitual, transporte a gente já vai trabalhar resolvendo exercício. Beleza? Tranquilo, pessoal? E aí a gente mata aí o que tiver para matar agora, de agora para frente. Mas mais um ufa pra gente, né? Porque energia também é muito cobrada, tá bom? Por hoje, então, a gente encerra por aqui, tá bom, pessoal? Beleza? Pessoal em casa também, que estiver por aí, valeu! Professor, Opa, pode perguntar. sobre a transposição do Rio São Francisco em cima dos estados mais para cima, existe impacto com relação à geração de energia? É o grande temor, né? Sempre foi o grande temor. Por quê? Algumas usinas vão estar aqui, ó, transposição do Rio São Francisco, qual sempre foi um dos grandes temores, foi isso aqui, ó. Por quê? Porque o Rio São Francisco,
ele tem Sobradinho, Paulo Afonso e o complexo Xingó-Moxotó, tá? E aí qual é a ideia da transposição? É o eixo leste e o eixo norte, né? É você fazer isso aqui, ó. Se a gente perceber bem, não vai dar para perceber nesse mapa, mas bem aqui você tem no relevo um divisor de águas, uma parte mais alta. Então a ideia é tirar a água de 2 pontos no Rio São Francisco e fazer a transposição pelo divisor de águas. Você pegar essa água por canais artificiais, né? Bombeamento, obviamente você tem que bombear, né? Porque o divisor vai estar acima do nível da água do rio, então você vai bombear para cá. E a outra você vai bombear para cá. Né? Você bombeia essa água por estações elevatórias, você joga em canais artificiais onde não tem, até que esses canais alimentem esses cursos d'água aqui, ó, que são cursos d'água no semiárido nordestino, na região do semiárido, que tem toda aquela questão que a gente já trabalhou, tá bom? E a partir daí, no período seco, você teria água correndo nesses rios, o que vai fomentar a atividade econômica, né, a produção agrícola, né, até mesmo o abastecimento das pessoas, essa coisa toda. E o mesmo seria feito no eixo leste, eixo norte e o eixo leste. A mesma coisa, bombeamento por elevação, canais artificiais até chegar aos rios. Então você alimentaria esses rios da região do semiárido. Qual é o grande temor? Além de todo o impacto ambiental, porque imagina, você tira a água de um ambiente e joga no outro. Junto com essa água vão espécies. Você tem a construção dos canais, você tem a abertura do canal, você tem a construção, né, durante anos e anos. Então tem um impacto social, tem a questão de violência, tem a questão da chegada de uma quantidade muito grande de homens em sociedades pequenas, né? Aí você, enfim, violência dos mais diversos tipos. Você tem um impacto ambiental além do social. E o impacto ambiental são basicamente o quê? Você pegar espécies de um ambiente e jogar para outro, e principalmente você diminuir o volume de água desse rio, que é importante. E é importante também para a geração de energia, porque algumas usinas hidrelétricas estão no meio do caminho. Então qual era o grande temor do setor energético? Tirar a água para jogar em outras regiões e diminuir o volume do lago dessas represas, dessas usinas geradoras, perdendo o potencial de geração. Até agora, não há nenhum registro significativo disso. Mas os impactos ambientais sim. Por quê? Porque você está tirando água de um rio que já vinha muito impactado. Tanto que para essa obra sair do papel, uma primeira etapa foi fazer o quê? Recuperar várias áreas de nascentes do Rio São Francisco. Áreas degradadas, você teve que primeiro recuperar essas áreas. Recuperar essas nascentes para que elas aumentassem o volume de água que chega até o Rio São Francisco. Porque senão esse projeto jamais poderia ter saído do papel. Mediante a execução dos projetos de recuperação de áreas degradadas do Rio São Francisco, aí o projeto foi liberado. Aí iniciou-se, né, aí a construção que levou aí décadas, né? Começa lá no início dos anos 2000, se não me engano em 2002 ou 2003, e ainda não está em conclusão. Não está concluído, desculpa. Está com 90 e poucos % do projeto concluído, mas não está completamente concluído. E olha que já tem aí praticamente 20 anos já de construção desses canais, de todo esse projeto. Né? Até mesmo porque no meio do caminho tem paralisação, tem, né, defeito, até circulou muito esse vídeo aí, um canal rompeu, um dos canais rompeu e aquele mundaréu de água saindo, né, por onde não deveria sair. Quer dizer, muitos problemas ambientais e problemas sociais também no polêmico projeto de transposição do Rio São Francisco. Né? Mas a ideia do projeto é essa. E aí o temor, sim, o temor era diminuir o volume de água para geração de energia ali. O setor energético foi o setor que mais bateu contra a construção do Rio São Francisco. Mas o apelo, né, social, o apelo aquelas populações que vivem no semiárido acabou tendo um peso muito grande e o projeto acabou sendo liberado. Né? Inicialmente eu era contra, pensando na questão hídrica, na questão física, eu sempre fui contra esse projeto, mas posteriormente, né, você vai avaliando, você vai pensando as questões sociais e humanitárias envolvidas, eu já não sou tão contra assim. Eu sou contra algumas coisas que foram feitas e da forma com que foram feitas. Mas a execução do projeto em si, ao longo desses 20 anos aí, eu mudei, ao longo de uns 10, 12 anos aí, eu mudei de opinião. Eu hoje não sou tão
tão contra, tão restritivo à transposição do Rio São Francisco, não. Agora, logicamente, com o compromisso de recuperar o Rio São Francisco. Ele tem que ter pujança, ele tem que ter água sobrando para ele poder doar água para outras bacias. Ele, do jeito que ele estava, ele não tinha condição. Era um paciente na UTI para doar sangue. Aí não faz o mínimo sentido. Você mata o desgramado de uma vez por todas, né? Não tem como, tá bom? Mas é sempre importante ter uma atençãozinha aí também com transposição do Rio São Francisco. Beleza? Então, vamos que vamos, meninos.